Opa, fala Cris, beleza? E Lincoln, Tranquilo? te achei aí. Na verdade, são muitas lives, né? Aí tem que sair passando para achar, né? Pra Você assistir tava tudo aqui. procurando, cara, a quantidade de lives que. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Prazerzão te encontrar, meu brother. Tô bem, tô em Pato Branco. Legal, Vim trazer os netinhos, ver os vovós aqui, ficar uns dias aqui. maneiro. Mas tá tranquilo esse negócio da pandemia por aí, cara? Cara, Pato Branco tá bem tranquilo. Teve 16 casos suspeitos, 4 confirmados, que depois se revelou que nenhum dos confirmados era corona mesmo, era outra coisa. Foi uma confirmação meio Bom, assim. que bom. Tem inclusive uma família, uma família processando, tentando processar um hospital aqui que exumou o corpo, não deixou a família pegar o corpo, que era corona, e no fim não era. Entendi. E outra pessoa na cidade que o próprio hospital anunciou que era corona, foi o maior problema para os negócios dela. A pessoa comprou o Aham. exame e não era. Então, no fim, não tem nenhum caso em Pato Branco, tá bem tranquilo. Só que a Que cidade bom. inteira só pode andar de máscara, eles estão bem rígidos nisso. Que bom. Ah, que bom. Glória a Deus, que bom. Tu viu lá que a minha mãe, ela saiu do hospital hoje, cara. Fiquei bem feliz, assim. Eu não entendi, era corona mesmo? Era Covid-19, Uau! Era é. Covid mesmo. É. Mas graças a Deus, cara, milagre assim de Deus, uma senhora de 76 anos, hipertensa, diabética, tem toda a propensão para poder turbinar esse tipo de doença do vírus, né? Mas graças a Deus, Deus fez um milagre, protegeu, ela se recuperou, está em casa, para a glória de Deus. Amém. Que Amém. meu pai é médico, né? Aham. Ele estava falando da nova forma de tratamento que o pessoal descobriu agora, entendeu? E, Uhum. e no mundo inteiro vai morrer muito menos gente agora. É assim, Que bom. impressionante como foi reformado o tratamento, tinha um tratamento feito errado. Inclusive, tem É. uma briga na Itália que tem os médicos assim muito bravos, dizendo que 80%, 70% das mortes foram desnecessárias. E acho que é o Hum, fim do vírus aí. Logo, logo acaba toda essa loucura. que bom. Graças a Deus. Cara, eu fiquei numa expectativa muito grande da gente estar aqui hoje, cara. Depois Eu daquelas também tuas estava. palavras, eu dei uma compartilhada lá no Stories, né? E eu acho que a gente poderia começar onde a gente terminou, nesse segundo capítulo aqui, bacana. Prazer estar contigo, obrigado mais uma vez pela tua generosidade e disponibilidade de estarmos Minha live. juntos. E eu acho que a gente Tá bom. poderia começar com uma fala tua a respeito do erros e acertos na caminhada de um olhar Travou de ali. maturidade. Travou? Voltou? Travou, voltou. Aqui em Tá me... Pato Branco, acho que a internet não está muito boa, não. Mas vai lá, repete que travou a tua frase. De novo. Tá. Eu queria que a gente começasse com uma fala tua sobre um olhar hoje maduro em relação à trajetória do Filhos do Homem em erros e acertos. Uau. Minha esposa está aqui do lado, já falou uau. Uau! Ok. O Filhos do Homem começou, a gente era bastante jovenzinho. Uhum. Às vezes as pessoas, por exemplo, todas as imagens e músicas mais conhecidas do Filhos do Homem ficaram públicas e que as pessoas lembram, todas foram antes dos meus 28 anos de idade. Entendi. As primeiras eu tinha ali entre 18 e 22. Uhum. E aí que eu fico pensando quais são as pessoas que nós conhecemos com essa idade, entre 18 e 22. Qual é Uhum. o nível de maturidade, como elas pensam, o que elas estão construindo na vida. Uhum. E aí eu dou um espaço para esse menino de 22 anos que morava, cresceu no interior do Paraná, que começou uma banda. Uhum. Que amava Jesus, amava música e tinha uma cabeça de menino, que tinha referências que ele queria crescer para ser igual, mas tinha uma cabeça e, sobretudo, uma coisa que eu nunca perdi, que era o coração de menino. Uhum. Né? Eu creio que a maturidade emocional, a maturidade espiritual e funcional, ela não pode roubar de nós a visão de menino que nós temos. Tem um menino dentro de nós e ele se comunica com Deus muito melhor. É legal ouvir isso, porque tem essa coisa o reino de Deus é das crianças, né?
uma certa até ousadia que ela é meio da ingenuidade, uma coragem que ela é meio insana da A gente pureza, fazia, né? a gente fazia coisas que hoje a gente considera ridículo, mas a gente não se sentia ridículo fazendo, porque Uhum, não percebia que uhum, estava sendo ridículo. uhum. E aquele ridículo era aquilo que Deus estava esperando, aquilo ao que Deus reagiu, né? Genuíno, né? Genuíno. E isso foi uma batalha muito grande para nós mantermos assim. Filhos do Homem teve um auge quando eu era menino, então muitas vezes hoje mesmo eu vou nos lugares, nas igrejas, e eu costumo dizer assim, o personagem chega antes de mim. Esse É, você PR2 fala. FDH, esse menino de 20 anos, ele chega nos lugares e as pessoas esperam que ele chegue lá, mas ele faz parte de mim, mas eu não sou ele. É, E aí vem uma frase que meu pai me falou, que eu vou introduzir essa fala de acertos e erros, uma frase que meu pai me falava quando eu era bem mocinho, bem 14 anos, começando a brincar com a música, ele dizia assim, um dia você vai ficar conhecido no Brasil inteiro. Ele plantava isso, né? Um legal. dia as pessoas vão te conhecer, você vai ser artista, músico, cantor, pregador, autor, alguma coisa, todo mundo vai te conhecer. Mas uma coisa importante você saber, muita gente vai falar mal de você e vai olhar para você com um olhar como se você fosse muito inferior. E vão falar mal de você coisas que você nem é. Que eles vão alucinar e imaginar a teu respeito. E outras pessoas vão te tratar tão bem, vão falar tão bem de você, que elas vão falar de você como se você fosse muito melhor do que você é. Vão te colocar em hotéis, vão te fazer aplaudir. E para você poder se manter em Deus, você precisa nunca se defender do que falam mal, mas também nunca tentar ser aquilo que as pessoas pensam que você é muito melhor. Legal. Bacana. Daí, dessa frase, vem o que para mim eu chamo de integridade. Né? Eu Uhum. amo a verdade crua, eu amo a verdade dita com amor, né? Porque verdade sem amor é grosseria. É. Mas eu amo a transparência. E o que o Filhos do Homem acertou e errou? A gente cresceu empolgado e logo depois saiu Mãos Limpas. Eu lembro que meu pai viu que estava ficando grande e um irmão, um empresário muito assim, espetacular, um empresário muito sucesso, ofereceu de liderar o ministério. Uhum. Empresarialmente, ser empresário, financeiramente. E a gente começou vendo aquele dinheiro entrar, aquelas coisas acontecer e sem saber o que fazer, aceitamos essa pessoa. E ele teve um início bem sincero em tudo isso, mas eu lembro que ele reuniu a banda e falou o seguinte, vocês têm que entender uma coisa, para isso aqui funcionar, todos nós somos engrenagens. O Cris, ele é Uhum. como se fosse um patrão e vocês têm que entender que vocês têm uma posição de empregado e vocês têm uma demanda de trabalho que vocês precisam entregar. Quando Eu ele me fez lembro isso que aí, na primeira live tu falou sobre isso. A partir desse comentário, é, como é, como é que uma pessoa tem uma capacidade de detonar um negócio rápido, né, bicho? administrativamente ele foi muito bom. Só Uhum. que o que ele não entendia era de coração, vida com Deus e adoração. Uhum. E para mim foi um momento confortável, porque eu era muito inseguro e de repente o empresário disse, nunca vai faltar nada para vocês. E esse homem ficou no Filhos do Homem 1 ano, e nesse ano que ele ficou, a gente juntou dinheiro, a gente cresceu, a gente desenvolveu, a nossa parte comercial ficou boa, passamos a vender CD, passamos a faturar 100 mil, 200 mil no mês, que daí não era mais só eventos, né? Aí começou a ser estipulado valores fixos para os eventos do Filhos do Homem. Uhum. Foi muito difícil achar a linguagem certa. Uhum. E nesse momento todo mundo pulou para dentro, paramos de tentar fazer outra coisa, começamos a viver só do ministério. Mas como Coração de Meninos, a gente ainda trabalhou muito. Foi até... Só que a estrutura que se formou, ela não teve... a palavra que você usou, ela não teve Perenidade. não, perenidade. Ela não teve essa capacidade de se Perenidade manter. ou sustentabilidade. Isso. Ela não teve sustentabilidade. Ela tinha sustentabilidade financeira até, mas quando ele saiu 1 ano depois, um monte de menino assumiu um grande negócio e nós não sabia como lidar. Entendi. Porque ele saiu, eu lembro que ele saiu, tipo, ele se encheu do Filhos do Homem. Ele trabalhou conosco 10 meses e falou, cara, trabalhar com piazada é fogo, tchau. E ele saiu e a gente ficou com um negócio rodando, contatos empresariais e coisas,
Meu irmão tentou pegar, o rapaz ficou depois, tentou pegar, e a gente não sabia o que fazer. Aí a gente sabia administrar quando entrava muito dinheiro. Mas como todo menino, Aham. quando começou a faltar dinheiro, a gente não soube administrar direito. Uma coisa Uhum. linda, cara, é que nós da banda nunca subimos no palco com angústia e preocupação sobre isso. Porque Aham. isso se fechava no escritório Filhos do Homem, e aí eu descobri, quando quebrou, que daí eu tive que assumir lá em 2009, 2010, que eu descobri o que tinha acontecido, que tudo tinha quebrado, que eu devia R$ 1,5 milhão, Uhum. e não tinha nada, tipo, foi casa, foi carro, foi todos os carros, todas as casas, foram 29 demissões. Caramba. E eu, e eu tenho uma coisa maravilhosa na minha vida, é que eu fiz 29 demissões em menos de um ano e eu nunca falei com um advogado. E todo Uhum. mundo saiu resolvido. Amém. Eu fiquei sem nada, mas eu ia Uhum. dando. De carro, conta no banco. Porque Entendi. quando terminou tudo, eu falei, ó, se acabar tudo isso aqui e a gente tiver integridade diante de Deus, a gente ainda tem com o que continuar. Perfeito. Só que os efeitos colaterais foram fortes, né? Eu Entendi. engordei com a tensão, fiquei com 140 quilos, Caramba. eu tive um problema cardíaco sério, depois no problema cardíaco eu tinha uma depressão muito séria, eu fiquei quase 5 anos, 4, 5 anos sem conseguir compor, fiquei Caramba. tentando recuperar. Os efeitos colaterais eu não sabia que foram gigantes assim. Na minha vida pessoal foram, fiquei até 2017 pagando mensalmente, mais de Caramba. 30% do que eu ganhava. Meu Deus. Eu não tinha noção disso não, cara. Caramba. Chegou Negócio ao violento. ponto, Lincoln, chegou ao ponto assim, ó, eu comprei o Filhos do Homem de volta. O meu próprio ministério eu comprei de volta. Entendi. Eu tive que entrar em negociação com o pessoal que na cabeça deles o Filhos do Homem agora era deles, e eu fiz lá, comprei o Filhos do Homem, vou lá por R$ 121 mil, depois de não ter mais nada, Entendi. né? Agora, a única coisa que podia destruir o ministério Filhos do Homem seria amargura e pecado. Uhum. E a amargura foi um processo de Deus de restauração, que Deus realmente trabalhou comigo. Aquela sensação assim, quando a gente é novinho, bonitinho, sorri e canta, todo mundo quer pôr. E todo mundo chama você de filhão. Uhum. Aí, meu filho, esse aqui é o meu filho. Mas, cara, a hora que você tem que ir na igreja buscar a cesta básica, que no domingo você toca num lugar para 70 mil pessoas, e na segunda vai buscar a cesta básica na igreja sem falar para ninguém nada, é aí que a gente descobre quem realmente faz parte da nossa vida ministerial e quem não faz. É. A vulnerabilidade Uhum. é uma grande chave para a ação de Deus na nossa vida. E eu aprendi a ser vulnerável. Eu fui lá na igreja para o meu pastor lá em Curitiba e falei, pastor, esse mês eu não sei como, eu não sei se eu pago aluguel ou se eu compro comida. Ele falou, paga aluguel, porque comida não falta, pode vir buscar a cesta básica na igreja. Uhum. E foi o início do meu processo de restauração. Só que o interessante é que eu continuei ministrando, Entendi. porque eu tinha que pagar as contas do Filhos do Homem, o passado, eu tinha que pagar aluguel, tinha que construir minha vida. Eu continuei pagando as contas, continuei viajando e tocando. E sempre foi tão gostoso, cara, chegar num lugar para ministrar. Quando eu tinha 3 carros, casa própria, apartamento em Pato Branco, e quando eu não tinha nada e estava usando naquele mês cesta básica da igreja, nesses 2 momentos, a sensação de subir no altar, no palco e ministrar sempre foi a mesma. Entendi. Então eu toquei um dia, tocamos na Quinta da Boa Vista, né? Para 270 mil pessoas. Fizemos Uhum. Marcha para Jesus com 350 mil pessoas. Mas isso também nos possibilitou tocar no culto das velhinhas, dos velhinhos, da igreja do fulano e tal, para 40 pessoas, para 30, para 15. Fazer Uhum. louvor para o cultinho das crianças da igreja em Manaus com 8 crianças. E, cara, a Maneiro. sensação é a mesma. E eu até brinco hoje, cara. Tava fazendo a nossa live na quinta-feira lá. Cara, me deu um frio no estômago. Eu falei, que engraçado, cara. Quase 30 anos fazendo isso. Sempre que eu pego o violão na mão, me dá um gelo, um frio, ai Deus, né? E aquela sensação de dependência. E isso aí, para mim, é a coisa mais preciosa. E alguém perguntou assim, viu? E o Filhos do Homem acabou? Vai acabar? E o que eu falei para essa pessoa nesse mesmo dia aí, eu falei assim, cara, daqui a 40 anos, se eu não estiver mais vivo, e meu filho pegar um violão e tocar uma musiquinha pro meu neto dormir, Filhos do Homem não acabou, cara. É Isso aí é lindo. É Filhos do um Homem. legal. É. Agora, Cris, assim, então, especificamente, assim,
Os acertos, eu creio que é uma essência, né? De uma ingenuidade, de uma essência de princípios e valores que foi um acerto e foi cultivada na integridade, na base da luta. Mas os erros, tu falaria em relação a uma falta de maturidade num momento específico lá atrás, lá no início? Falta de maturidade, e eu vou te falar de um pecado que o Filhos do Homem cometeu numa época de funcionamento, que eu levei anos para restaurar isso com pessoas, que muitos empresários e muitos promoters chegavam com Filhos do Homem assim, nossa, velho, Filhos do Homem, cara, vamos ganhar muito dinheiro com isso. E ganhavam dinheiro por 6 meses e começavam a perder relacionamento com pastores, com igrejas. E eu comecei a perceber que quando a gente mais ganhava dinheiro, mais relacionamento perdia. Entendi. Aí, entendeu? E o que acontecia? Houve um pecado uma época do Filhos do Homem, empresarial, até quando a gente ia receber o salário, que todos os músicos eram assalariados. Se tornaram assalariados. E até quando o músico meu pecava, caía, a gente pagava o salário, mas ele não podia ministrar. Então eu pagava o salário até ele se restaurar, que teve músico que eu paguei 1 ano, ele em restauração com um substituto viajando no lugar dele. Pagava 2. Até restaurar o casamento. Pagava 2. Pagava 2. Pagava o freelancer e pagava o músico. Até quando esse empresário saiu, uma das coisas que ele falou é assim, você acha que dinheiro dá em árvore, cara? Você fica pagando para os caras ficar sentados. E a gente tinha um comando no Filhos do Homem. Que era assim, quando o cara casava, durante 1 ano a gente colocava um substituto, ele só tinha que cumprir os compromissos de oração e de ensaios da banda, mas por 1 ano ele não podia viajar, tinha que ficar com a esposa em casa. Igual na Bíblia, o soldado. Mas assim, eu vou fazer um comentário, mas você releva o meu comentário, tá? Tenta ver, assim, é um cara que eu nem conheço, não é o Lincoln, meu amigo, assim, que eu conheço. Releva o comentário, mas para a gente aproveitar esse momento dessa forma que você falou a respeito disso. Quando eu te conheci a primeira vez, eu me lembro que eu tive uma impressão espiritual. Mas passou muitos anos, quando eu fui te rever na televisão, me parecia você um pouco diferente. Na outra vez, quando eu te vi na feira, essa segunda foi na TV. A terceira vez que foi na feira, você estava diferente. Melhor nesse quesito que eu vou falar. A primeira vez que eu te vi, eu não sei como é que é isso para você hoje, mas eu queria ter o depoimento em relação a tudo que você está falando. Eu te achei um cara muito radical. Mas não é um radical assim, porque as pessoas entendem isso errado. Não é uma pessoa que seja, vamos dizer assim, blindada numa essência de princípios e valores. É um cara que é inflexível. Você tinha princípios assim que me pareciam muito inflexíveis. E você expressava isso. Meu irmão, eu não quero 1 milímetro dessa situação. E eu acho que alguma parte nisso houve uma mudança em você. Ou você ainda é um cara muito radical? Muito interessante você falar assim, ó. Bom, vou te falar da nossa vida e criação aqui. Quando eu comecei a namorar minha esposa... Isso é uma impressão. Não é impressão, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, não é impressão. Um pouco foi o entendimento da maturidade, porque como o jovem é inseguro, né? A minha segurança estava em ter muros altos naquilo que eu queria ser meus princípios. E eu tinha uma coisa assim, ó, quando eu for para o Rio de Janeiro, quando eu for para fora, as pessoas vão tentar me corromper com dinheiro. E, cara, a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, a gravadora me levou a comer no restaurante e me pagou um prato de R$380. E eles achavam que estavam me ganhando. Nada. Eu metia os 3 pratos para trás, assim, por que uma pessoa me paga um prato tão caro? Por que ela me traz nesse lugar onde Dom Pedro I comeu? Por que eu estou andando de carro blindado? Entendeu? Então, e uma coisa foi boa, porque parte do que detona com a vida de muitos músicos na época era o fascínio que eles ficavam, saindo de uma vida de dificuldade financeira, de luta para conseguir alguma coisa. E é que nem o Golden Buzz lá, quando o cara aperta o botão dourado lá naquele programa lá
né? Oh, meu Deus, eu realizei a minha vida! E eu sempre fui me preparando para o dia que as pessoas iam jogar ouro e pedras preciosas aos meus pés, e eu ia ficar fascinado com coisas que eu nunca vi. E isso funcionou muito bem, me protegendo de ofertas financeiras malignas e também me protegendo de garotas de programa batendo na porta do meu quarto num hotel, por exemplo, o que aconteceu conosco. Uhum. Né? Então, tantas coisas que essa blindagem me protegeu. Por outro lado, eu tinha um negócio assim, ó, quem ouve música do mundo é do diabo. Pô, me lembro desse fato, cara. Eu nem me ative a isso, mas me lembro desse fato, assim. Entendeu? E E eu tinha, não é consagrado, não está e consagrado a você Deus. respondia de uma forma bem, vamos dizer assim, ríspida em relação a isso. Até porque, e eu perdi muito relacionamento por causa disso. Uhum. Agora imagina, eu fui criado numa cidade onde 9 horas da noite minha sogra me mandava embora de casa. Porque menino não fica em casa de menina depois das 9. Uhum. E nem anda de carro depois que escurece sozinho no carro do namorado. Entendi. Né? Por exemplo, quando eu ia na varanda da casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, para conversar, minha sogra dizia, vem conversar dentro de casa, porque menina que fica conversando na varanda com o namorado vai ficar mal falada na vizinhança. Entendi. Então a gente tinha uma forma de lidar com os princípios muito rígida, Uhum. né, que depois, e era uma coisa de todos nós não achávamos estranho. Os músicos do Filhos do Homem, quando se converteram, tinham uma vida extremamente promíscua tocando no mundo. Uhum. E quando eles se converteram, eles chegaram para mim e falaram, cara, uma vez eu lembro que eu chamei um dos músicos e falei, bicho, vai tocar no festival que você tá passando fome, os caras vão pegar R$ 6.000 para tocar uma festa de Réveillon. Eu te ajudo a escolher umas músicas que, né, mais ou menos. Ele falou, pastor, eu passei a vida inteira em desgraça, Uhum. comendo da mão do diabo. Se Deus não tem sustento para mim agora, do diabo eu não vou comer. Eita. Porque a Eu, experiência de vida eu, deles, eu no entendo, meio que estava, foi muito desgraçada. eu entendo, mas não querendo ser insistente, sendo. Uma vez eu vi uma história assim. Eu estava cobrando um cara que eu sou contador, né, cara? Minha formação é ciências contábeis. Você ia E chorar se visse o Filhos do Homem uns anos atrás. é, aí o cara, eu estava Deu fazendo o 8 papel anos de para um. acertar com o governo. Aí eu estava cobrando. E aí o patrão me falou assim, cara, você cobra muito violentamente. Se você apertar demais, você vai matar o cara não vai pagar a gente. Aí ele falou, sabe o parafuso? A gente aperta. Mas se você apertar demais o parafuso, ele rebenta com a rosca e quebra. Faz E sentido? Ou eu estou faz. insistindo numa parada que não é? Não, não, sem demagogia e sem querer concordar ou agradar você, faz todo sentido. Uhum, Faz todo sentido. Até porque na minha juventude a minha segurança era a rispidez. Entendeu? uhum. Agora, interessante é que eu me levanto basicamente pelos mesmos princípios, mas não pelas mesmas regras. Ok, ok. E hoje que eu sou pai, eu descobri uma coisa. Quando você cria uma pessoa, um relacionamento, um discípulo, baseado em regras, Uhum. fatalmente ele vai precisar quebrar muitas dessas regras e você vai criar uma pessoa, ou um zumbi triste, ou uma pessoa muito revoltada e violenta. Perfeito. Agora, se você criar em cima de princípios e ensinar ele a construir as próprias regras em cima dos princípios, Uhum. ele não só vai ter segurança nas regras, mas como ele vai ter liberdade para se adaptar às situações que ele vive sem quebrar os princípios que o mantêm vivo. E Sim. eu, jovem, quando você me conheceu, eu tinha 25 anos, 24 anos. Uhum. Nem sei se era casado já. Acho Né? que não. Eu casei com 25, hoje nem era casado. Então Não. a gente tinha essa rigidez, essa firmeza, que, pasme, Lincoln, não só nos fez perder muitos relacionamentos, mas também nos fez perder muitas ovelhas Entendi. na Entendi. igreja, entendeu? Eu Por lembro, outro lado, você me a fala, gente... você me fala isso, cara. Eu lembro assim de algumas maneiras que Jesus era confrontado pelos fariseus e ele falava, cara, vocês não estão entendendo. O lance não é o sábado. O lance é o porquê do sábado. O lance é o princípio. O lance não é a regra do sábado, né? Agora, uma coisa que é muito importante, principalmente a gente trabalha com andragogia, desenvolvimento de discipulado hoje.
existe uma coisa chamada o caminho da maturidade. Aí, tu é sinistro, eu vou explicar, hein? O cara, quando é muito inteligente, a gente, pô, eu estudei em escola pública, tu tem que ir devagar, cara. Os caras que estudam em escola particular é mais rápido, né? Como eu estudei em escola pública, aí tu tem que... Andragogia, pelo que eu estudei, é o Desculpa. ensino dos mais velhos, né? Ensino dos mais velhos. Porque a pedagogia, basicamente, ela foi A criança. desenvolvida pelo Piaget para o ensino para os mais jovens, né? Só que o discipulado é a andragogia, porque é o ensino para os adultos, né? Que é mais difícil. Isso aí. E assim, só que existe uma coisa chamada processo ou caminho da maturidade. E a gente tem 4 fases de maturidade que, se a gente não aprender a respeitar cada dessas fases, a gente pode destruir. E é isso que está acontecendo com o ensino que a juventude está absorvendo hoje, de cuidado com as regras. Porque assim, o meu filho de 6 anos, de 4 anos, eu não tem como eu ensinar princípios para ele. Ele vai aprender os princípios me vendo. Entendeu? Sim. Só que se eu não dar regras, ele morre. Ok. Então, na primeira fase da maturidade espiritual, o que nos mantém em firmeza é o aprender a obedecer regras mesmo. Uma pessoa sem maturidade, as regras são a segurança dela. Aí, conforme ela vai se desenvolvendo e crescendo, os princípios vão tomando conta das regras. Mas quando você pega uma criança que nem o Theo, meu filho, e diz assim, viu, por que teu pai pode ficar até as 11 horas da noite e você não pode? Ele está impondo regras sobre você que ele não obedece. A criança vai dizer assim, meu pai pode e eu não posso, agora eu quero desobedecer as regras. E eu vou destruir a vida dessa criança. Entendi. Então, o que essa criança entende hoje? Viu, eu sou seu pai e não é da sua conta que horas eu vou dormir. Papai vai obedecer os princípios da casa. Na nossa casa, a gente não grita uns com os outros, não fala palavrão. A gente ora todo dia de manhã, ora antes de comer, tem cultinho familiar, domingo todo mundo vai na igreja, sim. Pai, quando que eu vou fazer minhas próprias regras? Aí eu falo para ele, um dia você vai fazer todas as tuas próprias regras. Ensinei os 3 assim. Um dia eu vou na tua casa e eu vou obedecer as tuas regras da casa. Aí um falou assim, então se na minha casa entrar de meia vermelha, você vai entrar de meia vermelha? Eu falei, vou. Quando que a gente vai fazer nossas regras? Quando vocês aprenderem a obedecer minhas regras, e eu ver que vocês conseguem obedecer minhas regras, eu vou ensinando vocês como que eu fiz regras e vocês vão poder obedecer as suas próprias regras. Perfeito. É um processo. Mas o que acontece na igreja hoje? O cara chega imaturo, jovem, recém-convertido e diz assim, regra, e vem um pastor e fala assim, regra é lei, regra é coisa do diabo, esse negócio de regra vai te oprimir, vai te prender, estão querendo te controlar. Aí as crianças ficam assim, ó, sem dormir, sem comer, faz cocô na calça e fica cagado. Entendeu? Agora, Cris, avançando nessa concepção de uma... Eu precisava falar de um erro importante do Filhos do Homem. Teve uma época, quando a gente cresceu, que tinha um cartaz em cima, quando a gente ia receber nosso salário no Filhos do Homem, eu, inclusive, tinha os empresários como meus chefes, né? E a gente escrevia em cima assim, aqui não recebemos salário, recebemos ofertas. Só que eu comecei a perceber que quando eles ligavam para cobrar as pessoas, a frase era a seguinte, desculpa, como ministério a gente ama, mas como empresa a gente não pode ficar de coração assim. Então o irmão pague direito, senão o irmão vai ter as consequências. Aí, um dia eu chamei o administrativo, que eu não fazia parte de nenhuma decisão do Filhos do Homem. Eu chamei o administrativo e falei assim, viu, a gente não está fazendo alguma coisa errada, porque a minha impressão é que quando a gente cobra, a gente é empresa, mas quando a gente tem que pagar, a gente é ministério, nos ajudem. E aí começou uma briga interna muito grande entre a banda e a administração. Entendi. Como assim? Quando está com problema, atrasa o salário, atrasa o pagamento, viu? A gente é o ministério, ajuda aí. Mas quando a gente está cobrando, nós somos uma empresa, precisamos cobrar. Aí sabe o que eu descobri? Que não existe distribuidora gospel e não existe gravadora gospel. São empresas. São empresas. São empresas. E tudo bem ser empresa. Tudo bem ser empresa. Sim, é a regra do jogo. Agora, o Ministério de Louvor e Adoração, quando eu cheguei na MK, com muito carinho, nunca fui tão bem tratado. Dona Evelise me abraçou, me beijou e falou, puxa, agora nós vamos poder ser ministério, ser família com você. E eu ainda, naquele jeito que eu tinha, eu falei, desculpa, Dona Evelise, eu estou muito agradecida, a senhora é tão querida, mas eu já tenho família, já tenho ministério, eu só quero que vocês comprem meu CD e vendam num bom preço. Eu não vou ser ministério com vocês, vocês são uma empresa. O dia que eu não der dinheiro, vocês cortam minha cabeça.
É, é E ele era, empresa. porque daí eu entendi. O ministério é isso aqui, empresa lá. Mas uma coisa que quando quebrou no ambiente profético, eu fui buscar em Deus, uma coisa que Deus falou sério comigo, foi quando você começar a trabalhar financeiramente como empresa de novo. Você precisa que a tua empresa entenda que quem manda nela, que a tua empresa entenda que quem manda na empresa é o ministério, e quem manda no ministério é o relacionamento que vocês têm com Deus. E a hora que esse relacionamento quebrar, vocês deixam de ser ministério. E aí, é até melhor ir fazer bar e baile do que fazer música gospel. Porque às vezes canta música gospel, mas quando entra no escritório, aí sim, aí deixa de ser gospel. Então esse equilíbrio foi uma coisa que a gente adquiriu perdendo. E Deus é tão maravilhoso que todas as vezes que a gente se sente dono do mundo, ele manda aquele anjo do chute na bunda. E pá! E voa pedaço de gente, voa ponta no banco, o nariz da gente arrasta no chão, passa vergonha, tem que ir lá pedir Easy. perdão que não consegue pagar as coisas, e aí perde credibilidade, você quebra, e Provérbios tem uma frase que é a seguinte: mais vale o bom nome do que o ouro do que a prata. E Deus nos Entendi. permite até perder o bom nome quando o nosso nariz fica mais alto que o nosso espírito. E isso foi uma coisa que a gente trouxe da juventude, a gente demorou para amadurecer, e eu entendo a maturidade que a gente tem hoje como ministério, que eu tenho hoje, e a equipe, até os que não fazem mais parte, nós entendemos juntos essa situação. As pessoas envolvidas nessa situação toda, hoje são nossas amigas, a gente fala claramente sobre esses erros, do jeito que eu estou falando com você, só que lá a Legal. gente dá nomes, né? A gente fala Aham. claramente uns com os outros, a gente se abraça, chora, pensa, nossa, se a gente tivesse entendido a posição que Deus queria nos colocar antes, né? Então eu tenho dois lados. A gente ficou mais maleável com as regras e mais rígido com os princípios. Ok. Uhum. Entendi. A Patrícia Ramos, ela falou assim, anjo do pé na bunda. KKKK. É aquele anjo que Deus manda, pum, Bom, chutar tudo para cima, agora, vou esse pegar. anjo, eu queria pegar um gancho nesse anjo do pé na bunda, pelo seguinte, eu aprendi com o Leonardo Gonçalves, porque eu apertei ele num papo que tem muito a ver. Esdras Galo, saxofonista do Renascer Praise, conhece ele, de São Paulo? Esdras Galo? Conheço, lembro e tenho saudade de ouvir tocando. Caramba, feríssimo. Esdras, com o maior Esdras. respeito, Não sei cara, se o Esdras lembra de mim sentado no palco da Lins enquanto ele ensaiava. animal. É o dono da Lins. Tirou o bispo e o apóstolo, ele é o dono. A questão, porque é igual exército, meu irmão. Experiência é posto, né? Antiguidade não é posto. Rapaz, tá lá, é ele que manda, né? Grande Esdras Galo. Que bom te ver aqui, cara. Mas eu queria pegar um gancho no que você falou, do seguinte, quando você fala o anjo do pé na bunda, que tem essa coisa de que quebrou o negócio, né? Eu fiz um bate-papo muito legal numa entrevista que está no YouTube, uma entrevista minha, assim, talvez seja a mais vista que eu já fiz, com o Leonardo Gonçalves, que eu apertei ele, que eu falei assim, cara, tirando a espiritualidade, porque todo mundo ora, todo mundo é crente, todo mundo pede a Deus. Ok, ponto. Parágrafo. Parágrafo é aquele que tu dá um espação, sabe? Deu parágrafo? A pergunta vem agora. Tirando essa parte, que a conexão está feita, que o temor está feito, qual é o segredo do teu sucesso? Por que que traz relevância à tua carreira? Muito bem, Lincoln. Porque eu tenho uma identidade e essa identidade, houve uma identificação do público com essa identidade. É uma coisa que eu busquei em Deus e preservei. Muito bem respondido. Nisso há unção. Nisso há relevância. É o primeiro pilar. Ok. Segundo pilar que ele falou, Lincoln, um ministério ou uma carreira, sucesso, tem que ter sustentabilidade. Não adianta você ter unção se você não se preocupa com uma perenidade, por exemplo, de sustento financeiro para a tua família. Você não consegue fazer com aquele negócio, aquilo tem a amplitude do tempo, não tem. E vice-versa. Se você for pensar só em sustento e não preservar a essência da identidade da assunção, daquilo que Deus te deu, também se rebenta. É como se fosse uma canoa que tem dois remos. Um eu chamo de unção, de relevância, e o outro eu chamo de sustentabilidade. Faz sentido, Cris? Olha, eu concordo em partes, Lincoln.
que assim, a unção, ela não é necessária para manter carreira. Porque, senão, Roberto Carlos não tinha carreira. Senão, Fred Mercury... Esses dias, um jovem desses jovens pastores, pré-neófitos, assim, mais pastores famosos, né? Porque tem muitos neófitos que têm 250 milhões de seguidores e as suas palavras fazem todo mundo chorar, mas os caras sabem muito da Bíblia, mas não têm intimidade com ela. E esses dias um rapaz falou assim, o seu alcance territorial, ele é proporcional à profundidade do que você tem em Deus. Aí eu mandei uma mensagem assim, pô, Fred Mercury devia ser um homem muito próximo de Deus, então. Tem uma frase do São Fred... frases bonitas. Tem uma frase do Fred Mercury que não sei se você não deve conhecer, porque tu muito tempo não ouviu música do mundo, né? Fiquei 10 anos sem escutar. Então, tem uma frase dele que diz o seguinte: eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Porque eu vou te dizer uma coisa, no inferno, meus amigos estão lá. É uma falta muito profunda de conhecimento e talvez até de acreditar do que é céu e no que é inferno. Que Sim, não é mas nosso para caso. você ter uma noção de que a chegar. unção realmente não estava sobre a vida dele. Mas eu retiro essa questão da unção para te falar assim, identidade e relevância. Onde eu quero chegar? Unção é para o nosso meio, assim, no sentido de igreja, o mais espiritual possível, ok? Onde eu quero chegar com esse negócio da unção, perenidade e relevância? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, que aí eu também entro em embate com muitas pessoas, que é, se você quer conhecer a unção de um homem de Deus, não ouve as músicas dele e não assista ele pregar. Segue o Instagram dos filhos e vai almoçar na casa dele e conversar com a esposa. Não, perfeito. Então, aí eu entendo uma coisa, a perenidade e a sustentabilidade do ministério, elas não são necessariamente sustentabilidade do ministério. Tem muita gente... Mas assim, Cris, desculpe te interromper. Tá tranquilo. As frases parecem com a do Asaf, mas elas são muito místicas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando o seguinte, o cara, às vezes, ele tem uma família bem construída, ele tem uma base bacana cristã, tranquilo, mas ele não tem relevância, brother. Não tem relevância. Ele é um cara que tipo assim, o que ele fala, o dom e o talento dele não tem reverberação. Isso são milhares, a maioria. Não, sacou? Eu vou te falar, eu fiz uma pergunta para o Asaf uma vez, ele falou assim, sucesso eu faço primeiro dentro de casa. Isso não tem foco de explicação da resposta. Porque eu não terminei ainda. Não, beleza. Mas eu digo assim, a relevância que eu digo é assim, a partir dessa base, a relevância ela vem fruto de uma identidade. Porque às vezes os caras fazem isso tudo, mas ele fica fazendo copy coisa ruim, Cris. Agora falando de carreira. Isso é carreira. Nós estamos falando de carreira. Nós estamos falando, assim, existe uma coisa chamada ministério, certo? E o ministério não separa essa parte mística da parte técnica que a gente está falando também. Agora, ministério, ele não está sempre vinculado à carreira. A relevância, ela está vinculada à carreira. Então, assim, por exemplo, eu posso ter um grande ministério com pouca relevância, mas ele sempre vai ser um ministério real. Com pouca relevância, infelizmente, ou às vezes é aquilo ali. Não, agora, carreira... Eu até concordo. Agora, a carreira. A relevância, por exemplo... Para mim desenvolver uma relevância... Por exemplo, eu. Existem pessoas que elas não são de muito sucesso, mas têm um segmento e têm relevância. Tem relevância. Eu concordo com isso. Mas eu estou falando o seguinte, às vezes o cara tem essa base, ele é cristão, bacana, a família dele tem integridade, os filhos têm integridade, mas não tem relevância nenhuma, ele só tem relevância dentro de casa. Então, quando o povo fica quieto assim é porque a conversa está quente. Está quente, né? Sim. Então deixa eu concluir o pensamento dentro disso que você está falando. Pessoas que têm muito sucesso dentro de casa têm pouca relevância, assim. A gente não pode imaginar que todo mundo vai conseguir ter esse sucesso dentro de casa e ter a relevância ao mesmo tempo. Tem gente que não vai conseguir ter. Isso. Aí a minha pergunta... Vai ter que escolher. Não, mas a partir disso, ponto, beleza. Como é que o cara
tem essa base e consegue relevância. A pergunta é daí. Aí, então daqui, ó, eu tô nesse processo agora. A pergunta é daí. Eu tô nesse processo agora por quê? Porque eu baixei em relevância muito, muito. Porque a palavra que Deus me deu, e não só, é muito bonito falar a palavra que Deus me deu, né? Deus não me deu só uma palavra. A minha vida quebrou. Deu um montão de processo. Quebrou o funcionamento, entendeu? Aí Deus me falou, não foi Deus que te falou, você se quebrou mesmo e faliu, entendeu? E nessa falência Deus falou com você. Aí se tira o místico, porque na verdade não tem nada sobrenatural. Ou na verdade tudo é sobrenatural. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tô num processo onde Deus me... Eu achei que eu ia parar e falei, bom, Deus, meu trabalho é só dentro de casa e aqui em Roda. Eu realmente achei que eu ia parar de ter relevância nacional. Eu realmente achei que eu ia parar de ter relevância nacional. Eu pensei, cara, vou cuidar da igreja local, cuidar do povo aqui. Eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer nacionalmente. E quando eu fui para Curitiba, eu não fui para crescer, eu fui para me esconder, para ficar quietinho. Tô entendendo. Mas só assim, que Deus me pôs num processo de reconstrução de relevância. Então eu tenho que descobrir. Aí eu comecei a buscar. Ok, agora que eu já tenho o que eu queria em casa, que é a coerência. Agora que eu tenho a coerência, agora eu estou buscando a relevância com segurança. Para mim, isso é a minha experiência, tá? Como que eu estou buscando relevância? Como estou buscando relevância? Cara, Érico Rocha ensina como construir relevância. Todo técnico de marketing ensina. Você precisa ter uma identidade firme. Porque quando você tem uma identidade firme, você se comunica com um determinado povo e nem todo mundo vai gostar de você. Outra dor que eu tinha. Mesmo eu sendo muito rígido, eu tinha uma dor muito grande, porque eu achava que todo mundo ia gostar de mim. E eu cheguei achando que eu ia ser duro e todo mundo ia gostar. E eu fui duro e descobri que muito pouca gente gostava de mim. Entendi. Eu era o cara chato. Mas eu não conheço esse cara que você mencionou, mas eu concordo e foi o que o Leonardo falou, cara. É questão de identidade. Agora, me causa uma certa agonia. Angústia e assim eu fico um pouco, não é chateado, mas eu fico angustiado no sentido de não perceber a resposta direta quando eu chego, por exemplo, pro Fernandinho e falo assim, pô, da onde vem teu sucesso? Ah, não, começa em casa. Pô, bicho, porra, é brincadeira. Isso é, entendeu? Isso é que eu não gosto. Isso é que eu acho, tipo assim, é uma falsa modéstia, mano. Sacou? Esse sucesso, isso aí. Se sucesso começa... Agora, assim, ó, sucesso começou em casa para ele, para mim também. Agora, pro um monte de gente. Pro um o monte nome de daquele gente. filme. O nome daquele, tem um filme do... Eu nunca curti muito o som dele. Eu gostava mais do Fred Mercury. Mas o outro que toca piano, que saiu o filme dele agora. Essa foi boa, hein? Tinha um outro cara que tocava piano. Meu Deus. Elton John. Cara, você vai dizer que o sucesso começou em casa para o Elton John? Pô. Vai dizer que o sucesso começou em casa. Então, assim, a questão é, para mim ser relevante, eu não preciso ter ministério. Eu posso ter só carreira. Não, ok, Cris. Mas eu digo, no nosso segmento, que tem uma repercussão igreja, para ter relevância, também tem a ver com identidade. É isso que eu estou falando. Também tem a ver com identidade. Porque, por exemplo, quando eu era rígido... Porque o Fernandinho, eu cheguei para ele e falei, eu fui no ensaio. Eu falei, agora eu entendi parte da resposta, Fernando. Então, qual é a resposta? Ué, a resposta, cara, é que você se preocupa até com o tamanho do bumbo que tu toca, pô. Mas só que você não fala sobre isso, pô. Isso aí. E esse místico é que me incomoda. Porque em vez de ensinar as pessoas a busca disso, a gente fica com um montão de música ruim no nosso meio e mistificando as respostas, pô. Isso que é um incômodo. Entendeu? Eu acho que ele não toca se o bumbo, de dois lados se o bumbo não for de 16, acima de 16, ele manda trocar. Entendeu? Se o batera começar com Ghost Note no old school dele do rock, ele manda tirar o batera e botar outro. Mas aí ele fala que o sucesso começa em casa. Começa em casa a comprar bumbo de bateria? Pô. Entendeu? Esse papo que pra mim, um cara com 50 anos, comunicando a mais de 20, pô, há uma interpretação assim, ó. Não, meu sucesso veio de Deus, não é mérito meu. Aquele papinho assim. Tá? Ontem mesmo eu tive uma conversa, né? O sucesso veio de Deus, não é mérito meu, né? Eu falei para a pessoa assim, falei, cara, o sucesso veio de Deus, mas quem Deus usou foi você para chegar no sucesso. Exato. Agora,
assim, Meu cubo tinha que se ser um você Vox tiver, AC30. se você tiver relax, a gente dá uma expandida nessa live, porque Para mim tá a gente ótimo. tá tranquilo? Nossa, o Então, José Roberto foi uma frase boa aqui, ó. No o meio meio gospel, gospel mas precisa. ele sublinhou o Uhum, gospel, né? No uhum. meio gospel precisa consciência profissional. Na verdade, cara, em todos os meios onde você quiser ter relevância real, você precisa ter consciência profissional. O cara falou assim, o Lucélio Júnior falou assim, o Lincoln tá vermelho mesmo ou tá refletindo o ruivo do cabelo? Não, eu quando vem esses assuntos eu fico vermelho. Não, mas é. E esse é um bate-boca que eu já ouço o Lincoln falar muito fora do Instagram aqui. A gente já tem É, um é. pensamento. E eu tenho um pensamento assim parecido, Lincoln. Eu entendo a dor, eu sinto a dor, só que eu tenho uma outra dor muito grande. Uhum. Tá me ouvindo aí ou travou? Tô te ouvindo, uma outra dor muito grande. Eu tenho uma outra dor muito grande. Eu vim de um ambiente onde todo mundo tinha muita relevância. Entendi. Só que daí no camarim, o ministro de louvor chavecava a guria da fotografia e o cara era Entendi. casado. Entendi, mano. Entendi. É Então a porque gente vem de duas eu parto, perspectivas que assim eu me parto, geravam assim, eu, cara, eu preferia, na minha cabeça, eu cheguei a falar para a uhum, banda assim, ó, eu preferia que esse animal estivesse tocando um violão desafinado aqui, do que uhum. porque eu desci do palco fascinado com o cara. Eu era jovem, eu era Não, do interior, eu, eu, e eu eu achava que entendo. todo mundo era santo, cara. E aí eu Entendi. chego lá e falei, nossa, eu quero fazer o que esse cara faz. E era a pessoa que eu queria ser igual ele. Eu Entendi. queria ser igual ele. E ele chegou, Entendi. cantou, ministrou, o povo Entendi. chorou, as pessoas caíram. Aí ele desceu no Entendi. camarim falando palavrão, chavecou a menina e levou para casa. É, o Oséias, ele é lá de Recife, ele tem uma rádio muito bacana. Ele falou, Lincoln, sou seu fã. Cara, eu que sou seu fã, pelo teu carinho, pela tua... Sempre hospitalidade quando eu vou a Recife. Esse rapaz é muito generoso comigo e é feríssimo também. Mas assim, eu parti de um pressuposto sem admitir essas coisas. E eu vou te dizer mais. Eu creio que isso não tem perenidade, Cris. Não tem perenidade. Pelos 20 anos que eu tô na parada, esse negócio chega uma hora que arrebenta. Eu não vou falar aqui por uma questão de ética. Já não dá pra falar o nome. Eu vi grandes ministérios se rebentar todo com coisa que, tipo assim, nem no mundo eu ouvi falar, velho. Nem no mundo eu ouvi falar. E se rebentaram tudo. Então, Cris, eu parto de um pressuposto de uma perenidade, de uma grande carreira mesmo. Uma carreira, às vezes, da vida toda, sacou? E eu acredito que não dá para sustentar essas confusões aí a vida toda. Não dá para sustentar. Eu não vi os caras aguentar. Não vi. Chega uma hora, arrebenta. De algum lado, É arrebenta. aí, tá me ouvindo ou não? Tô te Você ouvindo. ouve minha voz aí? Ah, tá. Ouço. É aí, Lincoln, que eu acho que eu não concordo com você. Entendi. Porque eu acredito, eu acredito não, eu tenho testemunhado, eu tenho que cuidar para não entrar em julgamento, entendeu? Que a gente não sabe a vida Aham. pessoal das pessoas, né? Uhum. Mas eu testemunhei caras que assim, eu tive que trabalhar a minha amargura, falando do meu pecado, eu tive que trabalhar a minha amargura de ver Entendi. caras crescendo, fazendo sucesso, tendo longevidade ministerial ou longevidade de carreira cristã. Nessas E, confusões. cara, e aí assim, cada 2, 3 anos, estamos aqui publicamente pedindo perdão porque eu traí minha esposa de novo, mas essa já é a segunda. Aí lida Entendi. 2 anos, ai, desculpa, eu vim pedir perdão, mas eu fiz uma Mas, música aqui, mas, vamos chorar na presença mas de Deus, Cris, arrependimento. Aí assim, ó, mas, Cris, vai ter um público que se identifica com isso. Então, eu me angustio com música ruim, me aham, angustio. Mas eu me angustio também com o cara que faz música muito boa e o povo sai assim, que é isso, não tem problema se o cara traiu, eu vi isso de um pastor, o cara traiu a esposa de novo, mas traição não é nem crime. Eu- é, Tudo bem é. que ele traiu a esposa de novo a quarta, quinta, sexta vez? E pode continuar. E vamos cantar porque a música me faz chorar. Mas eu, Então, para mas mim, eu são vou, dois mas eu, lados da mesma. Dois eu, lados. eu vou voltar na tese. Vou voltar na tese. Sim. O cara tá falando aqui, o pastor Anderson Silva e tal, não sei o quê. Vou voltar na tese. Uhum. Cris, eu tô com quase 20, 30 anos de envolvimento com esse negócio. Se rebenta. Se rebenta. E outra Mais coisa. cedo ou mais tarde. Exatamente, é isso. E outra coisa, Cris. Tem a questão do coração do cara que não tem como saber. Não tem como saber. Não tem como saber. Só Deus vai saber. Agora,
eu vejo na prática que rebenta. Eu sou testemunha de vários. Tá aí outra coisa que eu não concordo. Uhum. Deus deixou para nós, e existem termômetros também. Uhum. Cara, o primeiro deles é a boca fala do que o coração tá cheio. Sim. Entendeu? Sim. Agora, a boca fala do que o coração tá cheio. É por isso que eu digo, você quer saber a unção do cara, senta na mesa, conversar com ele. Porque eu posso na internet ser perfeito, sentar na mesa, Claro. na mesa. É por isso que Claro. o discipulado, por isso que eu não é que eu não acredito em músico que não tem discipulado real. Não acredito em ministério que não tem discipulado pessoal. É que assim, mesmo que eu acredite, não há, tipo, o cara não tem discipulado, não presta conta para ninguém. E aí não, porque o meu coração, eu tô em Deus, eu presto conta para Deus. Veja bem, Cris, eu concordo. Eu só acho o seguinte, às vezes o cara tá tendo lá e a gente não sabe. Isso aí que eu tenho medo de entrar em julgamento se falar de pessoa. Pois é. Você não pode julgar, né? Aqui, o cara fez um comentário, desculpa aqui, eu acho que peraí. Deixa eu ver aqui. Oh, Jesus. Aqui tá o Hugo Lisboa Maestro. Ele fez um comentário, eu sei aonde ele está apontando. Sim. Ele está apontando para um lugar que eu fui lá. Não é bem assim. Eu fui lá em Goiânia. Eu fui lá. E vi. E conheço o rapaz. Eu estou nisso há muitos anos, então eu conheço ele. Você também era de uma galera da mesma visão, você conhece ele. Vocês devem ser próximos. Eu conheço ele. O que esse cara, esse tal de Anderson está fazendo, para mim é palhaçada. Na moral. Assim, eu acho que não está nem... O que o Anderson está fazendo não está nem no ambiente da nossa conversa. Por quê? Não está. Porque não tá. O que ele está fazendo, na minha opinião profissional, também é fruto de uma disfunção psicológica. O cara está com uma boa intenção de uma coisa que ele tem razão e ele perde a razão, a intenção e a coerência por causa da forma com que ele está reagindo à revolta, que daí não condiz com a palavra que ele pega. Agora, eu tive lá e vi que, assim, em primeiro lugar, o negócio tinha uma relevância animal e está se arrebentando. Simples assim. Perdeu a relevância. Perdeu a relevância pelo mesmo motivo que eu tive problema com as pessoas em 99. Então, tipo assim, agora, o que Deus está fazendo com o coração do rapaz, a maneira que ele está sendo acompanhado, Cris, eu não estou mais lá, eu não estou perto para saber. Vai gerar maturidade, né, cara? Exatamente. Vai gerar maturidade. Agora, eu tive lá e vi o trabalho que estava sendo feito. Você está falando do Anderson Silva, não? Oi? Não. Você está falando do Anderson Silva, não? Eu estou falando de quem ele acusou. Tá, pessoa que ele acusou voltou para Jesus comigo em 98 em Pato Branco. Pois é. E, assim, o problema não é questão assim, ó. Aí eu não quero opinar muito sobre esse assunto, porque eu não tenho problema do cara cair e ser restaurado. Eu tenho problema depois de 6, 7 vezes que o cara cai e é restaurado, aí o cara não precisa mais ser restaurado, precisa ser tratado. E precisa aprender, porque se é que nem a criança, se um homem cai daquela forma ou erra e não tem consequências reais, ele vai fazer de novo, e é por isso que se repete 6 vezes a mesma situação. Sim, mas Cris, veja bem. Desde antes de ser conhecido. Aquilo que a gente estava conversando. Deu uma pancada arrebentando. Entendeu? Mas não é a primeira vez. Já aconteceu isso antes, já passou por isso antes. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, comprovou a minha tese quando eu abordei contigo. Arrebentou. A relevância também. Então, é isso. Mas agora eu vou te falar, arrebentou até a próxima música linda. Não, velho, não, brother, não. Escreve que o Lincoln Lira tá... Você não lembra que... Viu? Aí, assim, ó, aí é um caso para mim que é o nosso estudo. Já teve essa situação, já arrebentou o ministério, mas daí teve uma música bonita e uma linda história de restauração. Aí teve outra vez, daí de novo. Aí agora de novo, mesma coisa. Quebrou, perdeu relevância, acabou o ministério, mas começa de novo bonitinho e depois vai ser de novo. O que eu quero dizer é o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta, discutir a relação antes. Eu sinto que a nossa conversa, a gente está na mesmo... com pensamentos diferentes na mesma linha. Eu estou curtindo muito. Eu não senti que o pessoal falou assim, tá dando atenção. Cara, eu tô curtindo demais, cara. Não, eu acho que é mais no ajuste fino. Porque no ajuste grosso, eu acho que está indo na mesma correnteza. Mesma coisa, cara. Entendeu? Por exemplo, eu tenho duas coisas que me trazem angústia, cara. Eu tenho a música que me traz angústia
E eu tenho na minha personalidade, cara, uma dificuldade. Bom, você vê a forma que eu sou transparente? Eu tenho Aham. uma dificuldade, cara, com a ausência transparente. Eu tenho dificuldade com o filho do pastor pecar e ninguém ficar sabendo de nada e não ser conversado, pelo menos. E Entendi. aí um membro da igreja peca, todo mundo fica sabendo e tem que pedir Entendi. perdão na frente dos outros. Esse negócio de transparência. Por isso que quando tem essas situações no meio da música, eu vi muita gente cair em pecado, inclusive na minha frente. Eu já tive até Uhum. garota de programa batendo na minha porta e foi o irmão que mandou, que pagou, inclusive. Entendeu? E Aham. a gente pode se reunir em banda, se esconder no quarto do hotel para ninguém pensar. Eu pensei assim, cara, se alguém vê essa menina disser que entrou no meu quarto, eu não vou Uhum. ter como dizer que não entrou. Aí chamar toda a banda para ficar todo mundo dormindo no mesmo quarto do hotel para não ter aparência de mal. E essa Uhum. batalha toda, assim, não, aí já não fazia mais parte da nossa rigidez, mas do nosso entendimento, cara, é que a nossa responsabilidade sobre o que a gente estava falando no microfone para as Tô pessoas ligado, e que tô as ligado. pessoas iam absorver e que, cara, uma derrota nossa era mais do que assim, não, cara, você é muito rígido. Não é uma questão só de ser rígido em Deus, é uma questão de responsabilidade com o lugar que a gente está. E aí eu entendo um Uhum. pouco o Michael Jackson, Sim. que não, ele tinha medo de casar e tá traindo o público. Para nós não é uma questão de trair o público. Para nós é uma questão de, cara, Paulo fala, zele pela palavra que você pega, para ela não perder valor. Aí a gente discordou numa coisa. Você crê que a pessoa cai de uma vez. Eu fico triste porque eu vejo que tem gente que volta e volta e volta e volta e todo mundo, o meio gospel, ele faz assim, ó, ai, que lindo, ele Não voltou. faz, Eu posso continuar pecando. não faz não, velho. Não faz isso É, não. Não faz não. Não faz não, brother. Eu sou testemunha que não faz não. Pelo contrário, velho. Nego vem com uma crueldade para arrebentar com o cara todo, mano. Tô te falando. Principalmente em duas áreas. Não. Uma área, velho. Sexualidade. Essa aí, nego regaça. Agora com roubo, nego não fala nada. fala nada, não fala nada. E normalmente quem bate mais tem problema na área também. Exatamente. E outra Se a gente está coisa, falando nós dois como profissional da área é, da saúde agora, psicointelectual. agora, O cara sobre bate, outro bate, bate, aspecto, bate, tem problema aí. sim, sobre outro aspecto importante, eu queria te ouvir, porque eu tenho uma impressão, que é o seguinte, eu vi o lance. E tem uma coisa, brother, que você fala muito bem, que é a coisa do acompanhamento, do discipulado, da mentoria, da cobertura, sobre um aspecto, cara, que é o seguinte, eu vi o lance lá, e o que que acontece? É uma galera de um exército trabalhando muito no fronte, velho. E isso é um papo muito estratégico. É um fronte de batalha que há muitos anos eu não via, Cris. E isso me dá um coração misericordioso e perdoador, velho. Porque eu vejo um montão de gente enclausurada dentro de quatro paredes da igreja e a musicalidade e os ministérios não cumprem mais a sua missiologia. E Uhum. eu vi a parada, velho. A parada é no fronte. A parada é lá na fronte de batalha. Eu vi. Ninguém me falou, não. Não é fama do lugar, não. Eu vi os caras que estavam lá. Eu vi quem frequentava. Eu vi o naipe. Aquilo me lembrou algumas movimentações lá dos anos 70, cara. Que eu só ouvi A falar relevância é gigantesca, cara. Imagine, eu sou gigante. mentoreado na área financeira por um cara trilionário aí que eu estou aprendendo, estudando com a vida dele, e o cara lá estava lá junto, tentando ajudar, Entendi. tentando restaurar. A Entendi. relevância nacional é muito grande. Agora, É, assim, cara, para mim essa situação ela se torna bastante pessoal, porque eu trabalhei em duas ou três restaurações da mesma pessoa. Eu fiz entendi. parte. Então, para mim já é uma coisa que para mim não, entendeu? Claro, aí você tem um outro lado de ministro de louvor, também não vou falar o nome, que diz assim, cara, se você teve um problema, nunca mais você pode ser ministro. Também tem Pô, desse pô, lado, que também eu também não concordo no fato de ah, que a pessoa então, está errada. então, então Davi tinha que sair do reinado, que ele não era mais segundo o coração de Deus. Pô, Exatamente, exatamente esse lado. Aí para mim tem o meu termo que é o seguinte, assim, ser restaurado para mim não é problema. O problema é não ser acompanhado por alguém que está sobre si e não tem, se o cara não tem ninguém na vida dele que pode dizer assim, meu filho, agora você segura a onda aí, vão ficar um mês guardado. uhum, Porque eu tive um discípulo, um líder de ministério que caiu em adultério. Não era da banda Filhos do Homem, mas era um ministério que eu era pastor deles, da vida, da família, dos filhos. uhum, E a palavra que eu dei foi assim, ó,
O problema não é... Quando você peca, você é perdoado por Jesus Rapaz, instantaneamente. tem um cara aqui que a gente tem que falar dele, é o Genésio. Tu conhece o Genésio? Ô, pastor Genésio, meu Abraço para Deus. dois amigos, Lincoln da Rena Sul. E ele puxou minha banda da antiga, que essa banda é animal. Todo mundo. Ô, pastor Genésio, referência. Obrigado, pastor Genésio. Pastor Genésio tem um curso de louvor, cara, que todo ministro de louvor devia fazer o curso de louvor dele. Feríssima, bicho. Feríssima. Pode entrar aí, pessoal, no Instagram dele procurar, que todo mundo devia fazer a faculdade do louvor. Mas, ó, botando pilha. Não sei se tu já percebeu que eu gosto de botar uma pilha para ficar vermelho e rir um pouco, né? Botar uma pilha, eu gosto. O pastor Genésio só teve um erro. Um dia ele começou a andar com um cara que era desses caras que caía toda hora. Eu falei, pastor Genésio, sai de perto desse cara. Tô brincando. Pastor Genésio, o senhor não combina com esse rapaz. Fica ligado, pastor Genésio. Não sei nada do que vocês estão falando aí. Eu tô botando pilha, tô botando pilha. Bom, eu tive esse discípulo que caiu e eu chamei ele e falei assim, cara, eu sou seu pastor? Sim. Você é Ô, meu Genésio, pastor. caraca, abraço, amiga. Agradeço a dica. Abraço, Cris e Lincoln. KKKKK. Abraço, pastorzão. O senhor lembra, pastor Genésio, quando a gente estava na mesma aeronave, numa conexão ali em São Paulo, eu vindo pela Vineyard, o cara que o senhor andava junto, andou, parecia 40 graus com sobretudo, não sei o que, cheio de pompa. Eu falei, pastor Genésio, sou cuidado de andar com esse rapaz. Aí depois, logo depois, você saiu dessa gig aí. Botando pilha. Lembro sim, diz ele. Viu? Então, pra você ter uma ideia assim, da onde eu tiro a minha perspectiva hoje. Na época, eu tirava a minha perspectiva de um jovem que achava que as coisas tinham que ser assim. E eu era um militante da santidade, certo? Uhum. Não que eu não seja um militante da santidade, sou militante da consagração, inclusive. E acho que a santidade é requisito básico cristão. Mas eu tive um discípulo de um ministério famoso que caiu em adultério numa viagem. E eu trouxe de volta para casa o cara, era minha ovelha na igreja, tudo ali. Eu trouxe o cara de volta para casa e a gente tinha uma regra na igreja assim. Eu gosto das igrejas que funcionam assim, gosto dessa regra, que é, você pecou diante da tua família, vamos restaurar com a família. Você pecou diante da tua célula, restaura com a célula. Você pecou e você é líder da igreja, precisa restaurar diante da igreja. Você pecou e é referência na nação, precisa restaurar diante da nação. Responsabilidade sobre as pessoas que estão te seguindo. Né? Então, esse nível de responsabilização, que por isso que não dá para pôr na liderança ou em frontes pessoas muito imaturas. Sim. Porque é perigoso para a vida delas. Elas não têm espaço para errar. Sim. Agora, o que aconteceu? Mas eu coloquei esse cara num ambiente de tratamento. Trouxemos a família, ajudamos financeiramente, caminhamos junto. E eu trouxe para o ambiente de treinamento. Ele escolheu falar com a igreja. E eu estive junto, tirei a minha jaqueta, minha roupa, coloquei sobre ele, falei, eu acredito no manto e na unção desse cara. E eu acredito que esse pecado não pode cancelar esse manto e unção. E eu vou estar aqui daqui 1 ano, quando ele voltar a liderar louvor nessa igreja. Eu falei. 3 meses depois, pastores da nação começaram a ligar me xingando. Pô, o jeito que você tratou o rapaz aí, você fala de misericórdia, como é que expõe a pessoa? O pastor, não sei o que você está falando. Não, ele passou 15 dias aqui em casa, chorou, a dor de estar perdendo tudo. Aí um dia o rapaz chegou e falou, um amigo me convidou para ser pastor na igreja dele, eu entendo que esse é o chamado de Deus, e foi embora ser pastor em outra igreja. Isso foi a minha experiência que eu tive 2 vezes na minha vida com 2 pessoas diferentes. E eu também tive ovelha que pecou, caiu, passou por toda a situação, porque Deus restaura o espírito, lá na cruz já está perdoado. Só que a gente machuca a alma, o corpo e as pessoas. E a alma, o corpo e as pessoas não são restaurados no estalar de dedos. Precisa de um processo de restauração. E é esse processo de restauração que eu sinto falta às vezes no meio gospel. Entendi. Entendeu? Cara, a gente ministrar na nossa igreja. Eu não discordo. Minha única colocação é que esse tratamento ele precisa de um zelo, de uma coerência. Porque se zelo, ele coerência e tempo para terminar, data para terminar. Não é assim que você está fora. Porque se errar a dose, rebenta mais ainda. Se errar a dose, rebenta. Eu vi também. Existe uma fórmula para não errar a dose. Tem fórmula para isso. Bíblica e técnica tem fórmula para não errar a dose. Sim.
Mas você Quer lida com saber? o ser Compre o humano. meu curso. Não, brincadeira. Não, você lida com o ser humano. Às vezes a fórmula para um é diferente do outro. Totalmente. Tem Totalmente. que Cada caminhar com a pessoa... pessoa. Tem que caminhar com a pessoa. Eu não vou também citar o nome aqui, mas eu vi que é, na minha opinião, modesta também, de tantos anos me envolvendo com isso e observando de fora, o maior líder de louvor e adoração do Brasil foi arrebentado. O maior. Na minha opinião. Hoje está Eu... voltando, né? Hã? Hoje está voltando, né? Ele está voltando, mas não volta nunca mais ao que era. Não volta. Não volta. Não volta porque quando eu conversei, eu percebi que não volta. Tá reconstruindo coisas importantes. Que são importantes. Lincoln, 100% estou contigo. É isso aí. Tem que ter a Tá... dose. Tem que ser uma pessoa a tratar, não todo mundo. Tem Exatamente. coisas que Exatamente. precisam ficar em segredo mesmo, que é da família. Precisa Não, proteger a esposa e os e às filhos. vezes, a gente começou esse assunto por causa de uma situação. Às vezes, Cris, tem gente de fora querendo pegar o holofote do cara e trazer para ele, entendeu? Gente que Parece não um monte de pastor chamando de filho, né? que não tem a ver com o processo, aí quer se meter, e aí aquilo vai dando uma confusão, misericórdia. Eu fico pensando assim, como é que Deus está olhando isso, cara? Porque eu acho que Deus não está gostando dessa maneira que as pessoas estão tratando, entendeu? Porque Verdade. Deus não trata assim, cara. Agora, Eu não sei como tá lá agora, então eu não posso falar sobre o que está acontecendo lá. Eu sei que tem um versículo que diz assim, e que tira a nossa opção de escolha de tratamento. E também o entendimento de que cada pessoa tem sua experiência com Deus, sim. E Deus está presidindo o trato e a dor de cada um. Mas o que a Bíblia diz é, deixe-se convencer. Está traduzido como sede submissos, mas a tradução real seria, deixe-se se convencer por aqueles que cuidam da vossa alma como quem presta conta a Deus. Como quem presta, porque na verdade ninguém presta conta da alma do outro. Então a Bíblia diz, deixe-se convencer por aqueles que prestam conta da sua alma. Então quando você está em pecado e você quer saber, aí já para a galera que está perguntando aqui, quer saber quem tem que tratar você quem cuida da sua alma. Não um amigo de outra igreja. E às vezes quem cuida da sua alma vai parecer duro demais para você. Aí você tem que colocar o coração em Deus e se colocar num lugar e dizer, Deus, é claro, aí você vai ser sincero com essa pessoa e, gente, ninguém é escravo de ninguém. Ó, tá aqui na Ninguém nossa pode... live. Tá aqui na nossa live uma celebridade, que é o Lincoln Baena, O Lincoln entrou? Da Deezer, do curador gospel da Deezer. A gente tem que falar logo ele rápido, porque ele entra e sai, ele não prestigia a gente, não. Mas como ele deu moral, a gente... Prestigiou, só entrando, cara. Tô brincando. Mas, ó, vamos avançar no outro pilar? Sustentabilidade. Sustentabilidade. O Lincoln tá rindo. Lincoln Baena tá rindo. O Lincoln é um professor de sustentabilidade para ministério. Eu estou aqui reunindo material para entrar em contato com ele, porque assim, hoje, por exemplo, eu perdi a minha relevância bastante porque eu precisava cuidar da minha vida. Se eu continuasse no mesmo caminho que eu estava indo, logo eu ia trincar. Então Deus me permitiu quebrar coisas aqui dentro sem cair em pecados morais, graças a Deus. Eu quebrei financeiramente, precisei... Cara, eu tive que restaurar com um cara da Receita Federal, que eu chamei assim, Deus, quando eu vi como é que estavam as finanças do Filhos do Homem, e foi chamado, eu mesmo chamei a Receita Federal, e uma pessoa me falou, cara, tá tão ruim as coisas de vocês com imposto, que você arrisca ir preso. E eu falei, então eu vou estar no dia, porque se eu tiver que ser preso, eu quero a voz de prisão direta, eu quero estar lá. E eu fui, e o cara da Receita Federal chegou e falou assim, eu tenho várias opções, e uma delas é parcelar esse valor de forma que você consiga pagar, ou eu posso te indiciar. Ele tinha várias opções na lei que ele podia fazer. Aí ele olhou para mim e disse assim, mas, como eu aceitei Jesus ouvindo música do Filhos do Homem, eu quero possibilitar a restauração do ministério. Então, cara, a gente tem que considerar que por mais dura que as coisas sejam com a gente, se você crê que Deus é soberano e você tem uma visão do que Ele tem para você no futuro, você aguenta passar por qualquer trato no presente. Verdade, verdade. Então, essa é para mim o fechamento. E agora eu estou aprendendo a ter relevância de novo. Eu estou tendo que restaurar minha relevância. E antes veio a minha relevância sem querer. Entendi. Porque as pessoas se identificaram comigo. Agora eu estou construindo uma relevância planejada. Estou me aconselhando com Baena, estou me aconselhando com amigos que sabem, estou estudando fórmula de lançamento, estou estudando mentalidade, porque voltando agora à minha relevância, eu não posso mais acometer as mesmas infantilidades da minha juventude. E acho que eu fechei para mim o assunto relevância. Não, sim. Agora,
a sustentabilidade, ela também é importante, porque quando a gente, indo agora para o pilar da sustentabilidade, quando a gente tem relevância e não tem sustento daquilo, aquilo morre na praia. Morre na praia. Morre na praia. É um excelente nadador, mas o cara morre na praia. Aí o Lincoln Baiana falou assim, por isso que eu creio que o Filhos do Homem vai voltar com força máxima. Fala, Deus! Eu também creio. Eu também creio. A única coisa que irrita o Baena são os verdinhos. Não vou nem explicar. Tu manja os verdinhos, Cris? Eu tô fazendo de conta e rindo como se soubesse, mas na verdade eu não sei o que você tá falando. É o concorrente da Deezer. Ah! Ele chama de verdinhos. os verdinhos. Ele chama de mundanos, entendeu? Aí ele tá rindo, mas ele fica bolado, entendeu? Eu vou sair da live. Os Muito mundanos bom, verdinhos, entendeu? Mas a sustentabilidade é algo fundamental. Eu fiquei muito impactado por essa palavra do Leonardo, quando eu conversei com ele, porque o Leonardo ele tem uma nuance assim de judeu, assim, ele gosta dos princípios judaicos e tal. E o judeu, ele tem uma parada de entender finanças pra caramba, né, cara? O judeu, isso é incrível. Mas isso vem também da linha teológica dele, né, cara? Sim, vem da linha teológica. Cuida do corpo e das finanças do jeito que todo crente devia cuidar. E aí, o Leonardo, nessa linha de raciocínio, ele começou a explicar que ele fazia os projetos dele, assim, por mais que ele respeitasse e tivesse temor sobre o dom e o talento que Deus deu a ele em relação à relevância, ele também dava muita importância ao cuidado, à sustentabilidade daquilo que ele estava por lançar, aquilo que ele estava por fazer, com muito zelo e com muito cuidado. E eu acho isso muito importante porque às vezes a gente fica mistificando esse assunto, quando na verdade ele é um assunto basicamente natural, mas como tudo natural também tem o sobrenatural, como diz o John Wimber da Vineyard, né? Faça aquilo naturalmente de maneira sobrenatural. Mas então a sustentabilidade também é um vetor muito importante de conduzir essa unção e essa perenidade à relevância, à fé, aquilo que é o espiritual, ter essa coisa do sustento, né, mano? Que, tipo assim, às vezes a gente tem que cuidar disso para que a coisa continue, né? Sim. Sim, é muito importante. Eu e minha esposa, por exemplo, a gente está num estudo profundo, porque uma vez a pessoa não podia tinha um produto, fazia um serviço e não podia pagar. Eu dizia, não, nós somos irmãos, pode levar. E isso é paternalismo. Isso não é consciência. E eu comecei a entender, peraí, quando eu estou dando uma coisa para uma pessoa, eu estou tirando do meu filho. E o primeiro mandamento de Deus é a construção da minha casa. Sim. E eu comecei a levar a sério a vida empresarial e financeira nos últimos 10 anos, como se eu tivesse levado há 20 anos atrás, o Filhos do Homem hoje seria uma estrutura gigantesca, tecnicamente falando. Sim, né? sim. Agora, você quer dar uma palhinha sobre aquelas 5 conexões? Não precisa ser profundo, mas um toque de leve. Eu gostei muito daquele teu material, sobre isso que a gente está falando em relação às 5 conexões que você tem estudado e palestrado a respeito disso? Puxa, muito obrigado, cara. Você sabe o que significa para mim você estar fazendo essa pergunta? Não, eu faço de coração, porque eu vi verdade, né? Eu fiz uma raspa, é como se eu tivesse pegado a história do Filhos do Homem nos anos que se passaram, desde quando eu era menino, em 94, antes de ter o nome da banda, até agora eu fiz uma raspa de erros e acertos, por isso que eu consigo ser tão claro nos erros e acertos. E eu falei, Deus, eu preciso aprender com construções que deram certo na minha vida, eu preciso aprender com construções que deram ruim. E eu descobri uma coisa, por exemplo, a sustentabilidade e a relevância, elas são duas partes de um conjunto muito importante. Então, imagina que sua vida e ministério, pode chamar vida ou chamar ministério, são uma roda de carro. Para quem conhece a linguagem coaching, imagine uma roda da vida, tá? Né? Uma roda de carro. E o que mantém essa roda redonda, se essa roda deixar de ser redonda, ela deixa de ser uma roda. O carro pode andar um pouquinho, mas não interessa se é uma bicicleta ou uma Ferrari. Se a roda não for redonda, uma hora ela vai parar antes de chegar no destino.
E um pouco entra no nosso assunto. Então, e o que mantém essa roda redonda são os aros dela. Porque, por exemplo, se uma roda está rodando e uma pedra bate num lado da roda, a energia da pedra se espalha, vai para o centro da roda e todos os aros seguram a roda redonda. E a roda, mesmo batendo, ela amassa e volta, ela continua sendo uma roda, certo? Uhum. Se a nossa vida é uma roda, existem aros que mantêm a nossa vida nessa roda e eu chamo essa roda de coerência ministerial ou coerência de vida. Né? Porque eu não desvinculo vida de ministério. Para mim, se a pessoa tem coerência ministerial e não tem coerência na vida, a roda dele é um triângulo. Já já ela vai quebrar. Como a gente estava falando agora há pouco. Certo? E chega ali na frente e quebra. E esses 5 aros são 5 conexões básicas, né? Então, eu entendo que a primeira delas, que ela é redonda, não dá para dizer a primeira, maior ou menor, mas a primeira delas é a conexão com Deus. Que aí fala das disciplinas espirituais, fala da conexão com Deus, é a minha capacidade de perceber a presença de Deus e me mover com ela em qualquer situação. Dessas disciplinas espirituais, a base é o Richard Foster? Nossa, Richard Foster, você bateu ali. Eu uso muito o livro dele. É top. Para mim, se eu tivesse... Sabe aquela história, qual CD, o único CD você levaria para uma ilha deserta? O livro, só pode levar um livro para a ilha deserta, sem ser a Bíblia, cara. Desmistificando mais uma vez. Porque a Bíblia, claro. Mas sem ser a Bíblia, seria o Celebração das Disciplinas, Richard Foster. Eu perdi uns 3 desses em hotel, cara, por aí. Eu sempre perdi no hotel e comprava outro. É Celebração da Disciplina. Ele é o tipo de livro que ele me serve como de consulta. Tem a Celebração da Disciplina, que ele tem um conjunto dele, do Richard Foster, que é antigamente chamava Celebração da Simplicidade. Fizeram uma edição agora e trocou de nome esse livro. Eu acho que Alegria de Simplicidade, eu não sei o que é da simplicidade, mas... Aquele ali para mim, ó. Terceiro ali nessa prateleira aí. Disciplina e simplicidade. Então, as conexões com Deus, para dar um bar, conexão com Deus, cara, é simplesmente a tua capacidade... Esse aqui, ó. O cara aqui mata a cobra e mostra o pau, meu irmão. Esse aqui. Esse aí. Isso. A liberdade da simplicidade. É isso aí. E o outro é azul. Os dois juntos são, cara... sensacional. E da onde eu falo dessa conexão com Deus? Uma vez eu estava saindo do palco, logo no começo do ministério. O primeiro lugar que nos reconheceu como banda foi Londrina Maringá. E tinha um show com 6, 7 mil pessoas. E a Ludmilla estava saindo do palco. O camarim era alto. A Ludmilla estava saindo do palco e eu ia entrar. A minha banda já tinha feito as primeiras notas da música, porque eu entrava no meio da introdução. Assim, sabe aquele lance da banda tocar e você entrar? Cria uma expectativa. Quando a banda começou a tocar, o dono do evento me chamou e falou assim, onde é que eu assinei? Eu falei, ô, fulano, como assim onde é que eu assinei? Não, onde é que assinei? Que ia pagar vocês. Eu falei, não, você combinou uma oferta, olha a oferta, cara. Você combinou uma oferta de R$620, mais R$600 da van de Pato Branco para Maringá, que na época custava R$600, os 600 quilômetros, né? E a refeição pra gente. Aí arranjar um lugar pra gente tomar banho e voltar para casa, 600 quilômetros. Aí ele falou assim, pois se eu não assinei nada, cara, tu te vira, vai, e me mandou um palavrão. Aí eu falei, meu Deus, sim. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou agora? E a banda já tinha começado a introdução. Caramba! E me deu aquele choque, eu era um menino, eu não tinha inteligência emocional para reagir aquilo ali, né? E me deu aquele choque, assim, e o que eu faço? O que eu faço? Eu vi a banda tocando, comecei a chorar, deu um tilt, né? E logo depois de mim tinha um artista da Record, que tinha um programa da Record, e o artista tinha recém-convertido. E ele ia lançar o programa gospel ali à noite, depois de nós. Entendeu? E a produção do programa disse pro cara assim, ó, chuta essa banda aí porque vai ficar muito tarde. O problema deles é que como a gente era a única cidade conhecida no Brasil, o povo foi para ver a Ludmilla e a gente. Quando a Ludmilla subiu do palco, eu tava chorando, falei, pastor, ora por mim, o cara disse que não vai pagar nem a van, como é que eu vou voltar para casa? Como é que eu vou dar comida pra banda? E ela me pegou pelo colarinho assim, cara. Sabe como ela ora em línguas assim? E ela, a minha sensação é que ela me ergueu, né? E ela deu com as minhas costas no fundo do camarim. Falou, escuta aqui, menino. Você veio aqui para suprir expectativas dos homens, resolver os seus problemas ou suprir expectativas de Deus? E eu, de Deus, pastora. Já tinha feito xixi nas calças essa hora. Eu estava mais com medo dela do que... De Deus, pastora. Então, você não pode perder tua consciência profética. Essa frase parou o mundo para mim. Você não pode perder tua consciência profética. Aí ela falou assim, tudo o que acontece aqui,
tem um cunho profético, você tem que entender o que isso está dizendo no reino do Espírito. Então vai lá e faz o que Deus te mandou fazer, ou se for para ficar chorando, guarda teu violão que eu volto a tocar com a minha banda. Eita, é Cara, eu forte. desci no palco e foi assim, um poderosíssimo evento, foi poderosíssimo. Na quarta música, mandaram segurança me tirar do palco porque estava estragando o show do próximo artista. Que loucura, Segurança né? entrou no palco, orando em línguas, e me abraçou e começou a chorar, o segurança. Falou, pastor, ele não era pastor, falou, irmão, se eu não conseguir te tirar do palco agora, eles vão me mandar embora, eu preciso desse emprego, irmão. Eita, Chorando. meu Deus. E eu abracei aquele cara chorando no palco, cara. E falei, irmão, não se preocupe, eu não vou deixar isso acontecer, eu vou avisar o povo que estou saindo e já vou terminar. E aí falei, galera, a gente tem que parar agora, o nosso tempo deu, mas você pode continuar adorando a noite inteira. E mandei a banda parar. Nisso, um cara chegou na mesa de som e falou pro cara da mesa de som que não era crente, falou assim, desliga essa, né, M, desliga essa M. Aí o cara da mesa de som cruzou as pernas, assim, ó, falou, vem desligar você, se não tá ouvindo o que o rapaz está falando lá, se não tá escutando o que o rapaz está falando, eu não vou desligar isso aí. E aí eu saí do palco com segurança chorando e entrou um pastor assim, aí pessoal, nem só de pão viverá o homem, nem só de filhos do homem, daqui a pouco vem o fulano. Cara, Caramba. e o povo começou a cantar, vou olhar em teus olhos. E o cara ficou gritando no microfone e o povo começou a cantar mais alto. E eu já tinha saído do palco. Uhum. Tentaram me processar, como se eu tivesse instigado o povo. E aí eu entendi uma coisa, cara. A capacidade de perceber a presença de Deus e se mover junto com ela em qualquer situação, isso é a conexão com Deus. Uhum. Entendeu? É tipo, não interessa o que você está passando. Não interessa se tem prostituta batendo na porta do quarto. Se tem gente pecando na tua frente. Não interessa se faltou dinheiro, se está com fome, se você pegou o Covid-19. Não interessa se alguém que você ama, você está segurando a mão dele morrendo no hospital. E não interessa se você ficou milionário e fez um lançamento de 6 em 7 e está milionário na internet. Não interessa. Se você perder a consciência profética, quebrou tua conexão, cara, tua roda deixa de ser roda. Uhum. Segunda conexão, conexão comigo mesmo. Então, a primeira conexão com Deus é o primeiro aro que mantém a vida redonda. Uhum. Segunda é conexão comigo mesmo. Porque tem muita gente que conhece muito da Bíblia e tem muita experiência espiritual, mas não tem saúde emocional para conversar com uma pessoa sem ser grossa com ela. Como eu na juventude. Uma vez eu subi no palco abraçar um grande líder de louvor, ele é minha referência até hoje, e tá tudo resolvido, falei com ele. Mas eu abri o show dele. Cara, não é assim, não é do gospel assim que a galera fala. É um homem referência de espiritualidade, família e sabedoria. Não é um artista. É um cara que você ouve a música até hoje, você chora. E ele tem assim, ó, integridade com Deus. Nunca teve nada errado. E eu subi no palco abraçar. E falei, pastor fulano, que gostoso foi ministrar aqui com o senhor. Tem uma da sua família aqui, Gil Batiston. Meu irmão. Seu irmão? Gil Batiston. Meu irmão. E aí eu subi no palco e abracei o Ele pastor. toca? O Gil toca? Não, ele é pastor da comunidade cristã de Pato Branco hoje. Legal. Ele é que segurou o Filhos do Homem nos braços quando a gente ficou sozinho e os empresários foram embora. Eu e ele que se agarramos, saímos catando borboleta, se matamos, eu e meu irmão. Sabe o goleiro quando vai pegar a bola, sai catando borboleta e cai de cara no chão? Sei. Era eu e meu irmão tentando administrar o Filhos do Homem por 6 anos. Júlio César, naquele jogo contra a Holanda, em 2010. Que Você é uma enciclopédia. A gente estava 1-0, o Felipe Melo foi expulso, pô, saiu catando borboleta naquele cruzamento de baixinho, foi, meteu o gol contra o Brasil, 2-1 pros caras. Era eu e meu irmão tentando administrar o Filhos do Homem, crescendo, o custo, ganhando muito dinheiro, mas o custo muito maior. Bom, enfim, outra história para outro pôr do sol, como eu falei antes. Mas a segunda conexão é comigo mesmo, que é assim, é a capacidade de perceber a minha alma, que é mente e coração, saber equilibrar o mundo interior com o mundo exterior. Então, a conexão com Deus, a conexão comigo, que vou passar mais rápido. Terceira conexão é a conexão com a minha equipe. Equipe, você pode estar falando da tua família, filho, esposa. Equipe, você pode estar falando de equipe de trabalho ou equipe ministerial. Equipe são todas as pessoas que estão tão perto de você, junto com você no propósito, que quando você se mexe, você acaba movendo elas também. E quando elas se mexem, elas te mexem também. Então, a terceira conexão das 5 é a conexão com a equipe. Então, a capacidade de perceber quem é, as necessidades, os sonhos, os projetos e como se comunicar com a sua equipe é a terceira. Agora, o cara se comunica bem com a equipe de trabalho, não se comunica com a esposa. Então, qual que é o lugar que precisa lidar com ele? Ali. Então, é Deus, eu mesmo, família. A quarta conexão
é aquela conexão que eu não tinha muito. Eu tinha no palco, mas não tinha na personalidade, sabe, Lincoln? A minha comunicação de palco sempre foi muito boa. A banda falava, a gente toca Não, os mas instrumentos, você toca o povo. O Mindu lembrou. Você abraçou o pastor, esse que era bem considerado, e o que aconteceu? Então, não, eu abraço. Você está falando de sair do palco? Não, esse pastor que você falou, você foi abraçá-lo, aí você falou, esse Ah, sim, cara... sim, sim. Eu fui Esse cara... abraçar esse pastor. Falei, pastor, como eu queria te conhecer. Poxa vida, tanto tempo sendo abençoado pela tua música, tuas pregação. Isso fez muita diferença na minha vida. E eu abracei ele logo depois do evento, quando a banda estava guardando as coisas. Porque eu tinha acesso ao camarim. Ele ficou duro assim, ó. Uhum. Agora que já me abraçou, pode voltar a adorar o verdadeiro Deus. Aí eu falei para ele, eu acho que o senhor está se confundindo. Eu acho que eu conheço esse aí, cara. Aí eu falei assim para ele, pelo jeito e a fala, eu conheço esse aí. Aí sabe o que eu respondi para ele, meu amigo hoje? Eu disse, pastor, acho que você está um pouco confuso. Você acha que você é tão bonito assim que eu ia te confundir com Deus? É. Eu falei para ele, eu vim abraçar você, você não parece com Deus, e agora menos ainda. É. Eu vim aqui porque eu estou aqui para abraçar você. Ele era bem novo e eu também. Ele cresceu em maturidade e eu também. Mas era uma falta de maturidade emocional, de conexão consigo mesmo. Era medo, é tanto medo de errar contra Deus que eu violento as pessoas. Esse mesmo aí falou uma para mim assim. Esse é o mesmo. É o mesmo. Ele falou assim para mim. Fala isso. Esse mesmo falou assim para mim. Eu não preciso ser simpático com todo mundo. Eu tive uma educação diferente. E eu acho que Jesus era simpático com todo mundo. Até com o fariseu ele era simpático, cara. Só quando o fariseu abria a boca que ele começava a ficar meio antipático. À primeira vista, simpatia é para todos. Uhum. Okay? O gesto é para quem realmente quer os gestos e está ali junto com você. E intimidade é para o mínimo. Mas simpatia, cara. Você nunca sabe, aquele taxista que você trata mal pode ser o pai do namorado da sua filha daqui a 10 anos. Então, simpatia para todos. Deus, comigo mesmo, equipe que é família, trabalho, ministério. E a quarta conexão, é aquela conexão que eu tinha com o público em geral, mas não tinha pessoalmente, que é a conexão com o teu público. As pessoas que estão aí para ouvir a sua mensagem. Como você se conecta com elas? É aquele negócio de tocar na Assembleia de Deus. Uma vez eu fui tocar numa igreja presbiteriana tradicional. Não lembro a cidade, mas não vou falar porque é bem conhecida. Isso há 20 anos atrás. E o pastor me ligou e falou, irmão, você vai ministrar no nosso congresso de adolescentes. Foi logo depois do Mãos Limpas. Você vai ministrar no nosso congresso de adolescente e eu gostaria que você vestisse uma roupa social. Falei, pastor, eu nem tenho. A gente tem uma banda de adolescente. Nem tenho roupa social. Aí ele falou assim, irmão, você precisa... Então, não. Ele falou assim, não se preocupe, já estou mandando aí. Já estava na casa que eu estava hospedado, ele já tinha mandado uma roupa para eu usar. Que loucura. E aí ele falou, quando você for cantar, eu não quero que você se balance muito. Porque aqui a gente não tem muito esse negócio de dançar e não dá para pôr dança no palco. Eita. Primeiro pensamento que veio na minha cabeça. Quem que esse cara pensa que é para estar violando a minha identidade? Primeiro pensamento. Tá? Depois eu falo o segundo. Primeiro pensamento. Eu sou filho do homem. Se ele olhar a gente ali na TV, ele vai ver como é que a gente é. Como é que ele quer que ele... É claro que eu saquei que os adolescentes levaram meio obrigado. O líder adolescentes forçou a ida. Primeiro pensamento foi esse. Que, cara, vou deixar de ser quem eu sou, a liberdade que Deus me deu. Mas sabe qual foi o segundo pensamento que Deus pôs na minha cabeça? Que eu sei que foi o Espírito Santo. Ele diz assim, o que é mais importante? O teu estilo, a tua forma de fazer, ou você conseguir entregar mensagem para pessoas que não te ouviriam em outro lugar? Entendi. Aí o que eu fiz, me conectei com eles. Eu vesti a roupa. Eu já cheguei a fazer barba para tocar em igreja. Não, faz a barba, vai embora. Pastor, se eu fizer a barba, eu posso ministrar? Você não acha que o que eu falo é ruim? Não, o que você fala é benção, só não dá de barba. Eu faço, fui no banheiro da igreja, cara. Fiz a barba. Porque eu amo minha barba, mas a barba cresce de novo. Que não cresce de novo é o relacionamento com os irmãos que não tem o mesmo pensamento que eu. Então, se o cara pregar fora da Bíblia, eu não quero ir lá.
pregar fora da Bíblia. Mas se é só uma barba, é só uma roupa. Então, Uhum. claro que eu não fiz isso sempre, eu me conecto com o meu público, mas naquele momento a conexão com as pessoas era a prioridade. Então, Entendi. conexão com o público é você entender como as pessoas comunicam. É por isso que quando eu lidero o louvor na igreja, eu falo, galera, vai tocar na igreja? Eu sei que Deus é uma bênção, que Deus ama todo mundo, mas você vai tocar na igreja que nós vamos tocar aqui, não vem de chinelo de dedo. O Jadão, cara, o Jadão, Uhum. antes de tocar, ele perguntava, Cris, nessa igreja dá para eu tocar de brinco? Entendi. E eu falei, Jadão, toca de brinco, se o pastor mandar tirar, tiramos. Porque a gente tinha um respeito, porque a igreja é a igreja. E, cara, a maior parte da igreja vai pensar diferente de você. Uhum. Agora, nos princípios bíblicos, cara, casamento, família, vida com Deus, batismo, ceia, Espírito Santo, a gente não tinha brincadeira. Se a pessoa falava, não quero que ore em línguas no microfone, eu cantava, ministrava, orava em línguas fora do microfone e voltava. Uhum. Entendeu? Não precisei deixar de ser eu mesmo, mas eu amei as pessoas. E aí a quarta conexão, Sim. o público, então. Na conexão com o público, cara, a gente precisa entender isso Desculpa, a gente estava falando do irmão lá que cuida bem das finanças. Eu esqueci. Minha cabeça tá... Leonardo. Isso, a gente tá falando do Leonardo. Isso, o Leonardo, ele até cresceu mais que a gente nisso, porque o ambiente profissional, musical, ele ensina isso mais do que tocar na igreja em Pato Branco. Entendeu? Você se conectar com as pessoas, porque você descobre que não é que a mensagem serve ao teu ministério, você que é servo da mensagem. Quando a gente entende que eu sou servo da mensagem, eu poder comunicar a mensagem com o público é mais importante do que qualquer outra coisa. Sim. E aí eu aprendi a trabalhar com isso aí. É claro, tem pessoas que não são teu público. Então, o pastor Márcio Valadão fala, quem é teu, abrace, mas quem não é, não fique agarrando que você incomoda as pessoas. Entendi. Entendeu? Entendi. E a última conexão com a minha arte. Ah, com o dom, com o talento, com a tua Com o meu arte. talento. Porque, Identidade né, artística. um irmão foi fazer teste vocal na igreja que eu liderava o louvor. E ele chegou lá e quando ele cantou, cara, assim, eu tinha vontade de enfiar o dedo no meu olho e puxar meu tímpano pra fora. Uhum. Tipo, muito ruim. Muito ruim. Cara, era horrível o irmão cantando. Desafinado, gritava, não dava, né? E eu Uma falei, vez só contribuindo, uma vez com alguns líderes da Vineyard, que foram caras muito importantes para mim no meu discipulado, como músico, como adorador, aí o gringo ele é muito seco, né? Eu acho que vocês sulistas, você tem que ter uma característica sulista, que é meio tipo gringo, né? Aí o gringo, ele perguntou assim, para fazer parte desse ministério, qual é o primeiro pressuposto? Aí o nego falou, ser crente, ter unção. Então ele falou, nada disso. O primeiro pressuposto aqui é saber tocar. Se não sabe tocar, não vem para cá não, pô. Mas falou seco, entendeu? Uma coisa que às vezes a gente não quer admitir, cara. O cara tem que ter, sabe? Quando chamou lá o Davi, falou, pô, chama um cara aí que toque bem, não é que toque ruim. Porque se se tocar Davi ruim... tocasse mal, É, ele nem tinha tido a oportunidade de lutar com o gigante. Pois é. Aí depois, eu sentia assim que eles tinham uma maneira, por exemplo, quem toca bem parte dali, mas quem toca mal vai fazer outra coisa. E ele não tem vergonha de falar, não. Entendeu? Tipo, é uma parada bem reta, bem transparente, meio seca, assim. E eu fiquei um pouco chocado, mas depois eu entendi que essa coisa da conexão com a tua arte, porque eu creio que cada um tem um talento, e às vezes o cara está forçando uma barra num negócio que não é a dele, né? E assim, no mínimo, eu tinha duas alunas, que uma tinha, duas irmãs, uma tinha muito talento, que você punha na mão, ela fazia. E a outra não conseguia nem bater palma no mesmo tempo, Eita. no tempo certo. Uhum. Aquela que tinha talento, a gente passava as lições musicais iguais para as duas. A que tinha talento, vinha e tocava e cantava tudo. A que não tinha talento, estudava 2, 3 horas por dia. Um dia elas foram chamadas para liderar o louvor, quem foi chamado para ser líder? A que não tinha talento, porque ela se tornou uma musicista espetacular. Porque ela não tinha talento, por isso ela dobrou o estudo e o esforço e acabou ficando muito melhor que a irmã que tinha talento. Mas, Então, ela conseguiu desenvolver o dom. e eu disse muito não para ela antes. Disse muito não. Eu achava, cara, como músico que nunca ia. Mas isso é Eu uma achava exceção. que nunca ia desenvolver. Isso é uma exceção. Porque tem gente que pode treinar 1000 vezes, não consegue ajustar, não, velho. Cara, não tem como, só vendo a pessoa para saber, né? O meu É, pai, por exemplo, canta parabéns para você numa nota só, não tem jeito. então, é isso. Ele Parabéns pode para treinar você. agora.
Vai Por nunca. exemplo, eu li a biografia, estou vendo a biografia do Michael Jordan. Não sei se você já viu na Netflix. Então, por exemplo, chega um ponto que o nego fala assim, pô, ele é o cara que treina mais. Ah, ele é o Uma cara que última treina dança, mais. né? É o Michael Jordan. Por isso que ele é o Michael Jordan. Então, quando o cara tem talento E e ele treina. pratica mais, pô, bicho, aí o negócio, né? Quando a pessoa acha aquilo, quando a pessoa aprende a amar aquilo que ela tem tendência a fazer e trabalha em cima daquilo, bicho, ninguém segura essa pessoa. É, exatamente. Né? É. Eu posso aprender a administrar minhas finanças e estou aprendendo. Mas talvez Uhum. nunca venha ser um gênio nisso. Vou fazer bom para mim. Sim, 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 sim. Porque cada um realmente tem uma função. Aí, assim, ó, é que nem Einstein diz assim, né? É, você pode chamar um peixe de burro, Uhum. ou a não ser que você esteja chamando ele de burro porque ele não consegue subir na árvore que o macaco sobe. Então, esse Entendi. cara não é o lance do cara. Ah, você é um burro. Não é que eu sou burro, é que eu sei nadar, não sei subir em É, árvore. pô, Eu sou feito para isso, né? sim. Bom, na conexão com a minha arte, aí tanto o descobrir o chamado e o talento, quanto aprender a desenvolver os talentos que você tem naturalmente e aqueles que você precisa que não são naturais, né? Uhum. Então, cara, músico que não ensaia. Então, o irmão veio cantar e falou para mim assim: ah, você não quer que eu cante, mas não precisa da aprovação de homens, porque eu canto para Deus, não para os homens. Eu falei, muito bem, então não precisa de microfone, pode cantar no banheiro em casa, irmão. É, exatamente. Você acha que é Exatamente. isso? Quer ser muito ríspido no sul, né? Falei, irmão, É, tô cantando no banheiro, não vai, não judia da gente, irmão. exatamente. Não perturba os meus ouvidos, né? Eu Minha mãe, quando devolvi a era mesma moeda por irmão hoje, mais madura, eu falaria com mais amor, eu acho. Minha mãe, ela ouve desde criança, quando eu era criança, minha mãe falava isso. Ela falava assim: "Ah, tira dessa estação, rádio, né? Tira dessa estação que essa menina tem uma voz de taquara rachada". Minha mãe canta bem pra caramba, cantava em coral. Aí até hoje, cara, tem umas ministras de louvor famosas pra caramba que ela fala: "Meu filho, essa menina tem uma voz de taquara rachada, né, bicho?". É muito engraçado, porque às vezes umas coisas assim que a gente tem que engolir que eu falo, caramba, bicho, mas faz parte, né? Mas Mas hoje não em dia a gente tem o autotune, tem maquiagem. Se for bem bonitinho e cantar chorando ou chorando em posição fetal na sala, aí talvez Ei, você consegue sucesso sem ter talento. é, eita, violento. É. Mas viu, Mas, cara? Então são essas 5 conexões. Deus é o mani, mesmo, equipe, público, público e a minha arte. legal. Equilibrando essas 5 conexões, aí você vai entrar desde a tua vida com a família, vida financeira. Então essas 5 conexões para mim são chave e é o material que eu desenvolvi, que eu falei assim, eu vou desenvolver um material que eu quero que, se eu falecesse hoje, eu queria que esse livro caísse na mão dos meus filhos, porque eu creio que tudo que eu podia ensinar para os meus filhos, para que eles tenham uma vida íntegra, uma vida em Deus, uma vida no meio secular funcional, eu Uhum, coloquei tudo nesse material de ensino, de curso, e é isso aí, para mim, vai ser meu legado. E aí as músicas recheiam, né? legal. Pô, as músicas recheiam. Agora, para finalizar nosso papo, que foi, pô, maravilhoso, ele veio dobrado, né? Porção Que legal dobrada. demais. Eu queria impressões suas finais, eu acho que a gente deve ter, sei lá, uns 15 minutos aí. Impressões finais sobre as suas expectativas do louvor e adoração hoje na nação brasileira, daqui para o futuro. E principalmente sobre dois aspectos que eu queria abordar. O primeiro aspecto é que eu Vou vejo. anotar para não devagar. Hã? Vou O até primeiro, anotar aqui para não devagar. ok. O primeiro aspecto é o que eles chamam de worship, né? É o que hoje está encaixotado a adoração no Brasil num chamado worship, que está, tipo assim, massificado como o grande estilo de congregacional hoje no Brasil. É um worship que é um pop rock inglês, muito baseado, vindo de uma estrutura do Hillsong, que é uma estrutura meio modernidade do U2, e depois eles vindo com Coldplay, né? Musicalmente, O Hillsong, na verdade, é a nossa desculpa gospel para tocar Coldplay e U2, né? U2, isso aí. E outro aspecto que eu queria que você abordasse é um surgimento de uma musicalidade cristã que ela é meio paralela à questão litúrgica e congregacional. É uma chamada aí música popular cristã, não sei o nome, não gosto de intitular, mas eu chamo eles de alternativos. Que eu podia dar o exemplo como Palavra Antiga, Ah, eu sei o que você está falando. Marcela Thaís, eu podia Amanda Rodrigues, Lorena Chaves, essa galera toda aí que tipo assim está surgindo,
mas não é uma música congregacional. Eles não gostam nem de falar que é gospel e tal, tem essa onda e tal. Mas é uma musicalidade cristã, que tem uma essência cristã, mas que também surge com mais força do que no passado. Que é muito bom. E que eu acho até interessante, porque eles têm uma função que o worship não cumpre. Isso aí. É uma função missiológica. Eles têm uma preocupação em serem crossovers, em tocarem para fora, que é até um princípio da igreja, que igreja significa eclésia, para fora. Mas que, na verdade, a adoração ela ficou muito mais uma linguagem interna do que uma linguagem para fora. Tanto que esse tipo de musicalidade você não consegue fazer Pessoal, como... fale alguma coisa que vocês estão me assustando com o silêncio aí, ó. Tanto que esse tipo de música, como na minha adolescência, a música que a gente fazia era uma música da praça pública, fazia evangelismo. Uhum. Essa música hoje não dá para fazer. Nego na rua não para ouvir. Não para nem por causa da letra, nem por causa da musicalidade, porque é como eu estava fazendo uma live com o Jethro da Silva, que foi o pianista da Whitney Houston, está até gravada, eu acabei de botar no podcast no YouTube, e ele dizia o seguinte, que essa música é uma música mal copiada, porque ainda tem esse problema. Porque se copiasse bem, ainda fica legal de escutar. Como ela é copiada mal, Você ela está é falando do worship ou está falando... Worship. Ela é copiada mal. Porque se ela fosse copiada bem, dava para ouvir em vários meios. Como ela é copiada mal, então ela até perde essa nuance de missiologia. Sobre esses dois... Um que o outro copia bem, né? Um que o outro, assim. Um que o outro que tem grana para gravar fora, em Nashville até copia legal, assim. Um que o outro. Isso. Mas Talvez eu e o Fernandinho tentamos copiar algumas coisas muitos anos, né, cara? Você vê música do Filhos do Homem também, tinha. Bom, enfim, já vou dar a opinião. Mas aí eu queria ter o olhar sobre a adoração no Brasil, sobre esses dois prismas. Bom, o que eu traduzi, a forma com que eu chamava o que você está falando, a música de adoração, agora tem outros nomes, eu chamava música de adoração e música inspiracional. Deixa eu fazer um elogio aqui, o Eduardo Luiz Santos, ele é super gentil. Até a pergunta do Lincoln você aprende. Pô, Eduardo, obrigado pelo teu carinho. Verdade, cara. Você é muito gentil, cara. Obrigado mesmo, cara. Se me deixasse, eu fazia uma live por semana com o Lincoln. Não, a gente vai repetir. O Diogo Silva falou muita influência dos últimos anos de Bethel Church e Jesus Culture. É verdade. Verdade. Uhum. Que para mim, eu gosto mais de Bethel Church do que eu gostava. Eu nunca gostei muito de Hillsong, nem muito do United também. Justamente porque não é só... Cara, não é só... Daquela galera ali, eu gosto de Delirious. Sim. Cara, Delirious, Delirious, DC Talk, Jars of Clay e Third Day foram as minhas bases musicais cristãs por todo o tempo que eu fiquei sem ouvir música secular. E até hoje eu não acho nada melhor música. Desses daí eu entrevistei Third Day, entrevistei Delirious. Qual foi os outros que você falou? Jars of Clay e DC Talk. Não, Jars of Clay nunca veio no Brasil, não consegui entrevistar. E o outro qual é? DC Talk. Também, não peguei. Essa época eu era muito jovem. Tempo de Renascer, né? Que a Renascer trouxe o DC Talk. Antes até. A Renascer trouxe o DC Talk quando eles tinham separado já, velhos. Né? Pô, aquele lourinho animal, né? O lourinho ele era o Justin Timberlake gospel, né, cara? Era animal. E se você pegar a raiz musical desses caras famosos dos Estados Unidos, todos eles ouviam DC Talk, porque era tudo fio de crente. Sim. Até o Justin Bieber, que você pegar a música dele, você vê o DC Talk no meio das músicas dele ali. Sim. Mas eu queria ter olhar sobre a adoração no Brasil, sobre esses dois prismas, Cris, para a gente terminar. Primeiro, o pastor Luciano Subirá falou esses dias de púlpito, ele já tinha falado para mim, ele falou, Cris, eu amo adoração, mas eu sinto falta daquela música que você põe no carro para viajar e nem tem muita vontade de cantar com a igreja, mas aquela você põe no carro para viajar e ficar curtindo, assim. Ele adora a palavra antiga. Essa eu chamaria de essa outra alternativa. Inspiracional. Você chama ela de inspiracional. Por quê? Porque são músicas que elas têm uma inspiracionalidade. O americano chama Christian Music Worship and Inspirational, né? Que é música por exemplo, Jars of Clay é considerado uma banda inspiracional nos Estados Unidos.
O Third Day, ele era uma banda inspiracional, que são aquelas bandas que tocam em congresso de adolescentes, congresso de jovens. Isso. É. Uhum. Eu tenho um CD inteiro inspiracional que eu fiz, chamava Mundo Coliseu. Eu gravei com 20 anos de idade. Na hora que eu fui lançar, meu pastor falou assim, não, eu vejo você como uma banda de adoração. Uhum. Então esse CD vai ser uma oferta para Deus e eu vou bancar o CD que você não consegue bancar de adoração e quero ouvir minha igreja cantando. Característica do worship é a igreja cantando junto. Ok. Né? Seria worship. Eu amo música inspiracional. Eu gosto mais de inspiracional do que eu gosto de worship. Ok. Eu tenho uma playlist de worship escrita às 15 mais e uma playlist de worship. Agora vou pôr no Deezer essa playlist do worship, né? Essa playlist chama as que eu gostaria de tocar. Uhum. Então tem as músicas de adoração que eu gostaria de tocar na igreja. Poucas bandas me pegaram nessa geração, mas uma banda que me pegou com algumas músicas e me pegou legal foi o Morada, né? Morar. Cara, tem umas 4 músicas do Morada que estão no meu repeat, assim. Uhum. Entendeu? E daí tem umas que não precisa de repeat, né? Elas já grudaram na cabeça. Às vezes a gente tá no louvor, cara, e meu filho de 12 anos me puxa, pai, que foi? Nós estamos num looping temporal! Tipo, nós nunca mais vamos sair daqui. Meu filho adora um pouquinho, daqui a pouco ele senta e, pai, me chama pra adorar na próxima música. Pô, tá repetindo demais, E meu filho é um adorador, ele ama Jesus, cara. Uhum. Então, vamos lá. Eu acho que já me deixei subentendida a minha visão. Preferência. Mas a gente nunca assistiu a música tanto como assiste hoje. Antigamente a gente escutava a música. Hoje a gente assiste. Então tem algumas coisas que não satisfaziam, que ficavam chatas hoje, que hoje assistindo não fica tão chato porque muda a cena. Uhum. Uhum. Porque tem uma pessoa bonitinha cantando, tem aquele clima legal, né? Então, assim, então as pessoas recebem mais. O que é um problema para mim, não estou dizendo que todos, mas em muita coisa do worship, e aquele que a gente estava falando antes, para mim, cai bem nisso, do worship hoje, é que às vezes o que a gente chama de canção de adoração são, na verdade, canções de autocomiseração. E isso diminui nosso potencial, conexão conosco mesmo e até com Deus, sem a gente perceber. A gente acha que está conectando com Deus, mas na verdade a gente está chorando com o próprio sofrimento. Cara, o Asaf fez uma música. Não vou cantar ela, tá? Só para lembrar dela. Não há lugar melhor, com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. O lugar do meu descanso, braços do meu pai. E ele canta, braços do meu pai. Aí na segunda estrofe tem uma frase assim: outrora eu era triste, sem lugar para onde ir. Entendi. Essa é a frase da tristeza. Mas Jesus, com seus braços de amor, restaurou-me o sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão, pois tinha um lugar para mim em seu coração, ok? Ele fez essa música depois de saber, ele estava em Cuba e ele ficou sabendo que a esposa levou um tiro, grávida do segundo filho dele. Aqui no Brasil, a esposa levou um tiro. E ele não sabia se ela estava viva ou se estava morta. E nesse ambiente, nessa situação, a esposa dele falou uma frase, estamos no braço do pai, e ele compôs essa canção. Cara, se fosse composto por um artista hoje, era 2 horas falando como estou me sentindo sozinho, o que será da minha vida, tá tudo doendo, eu estou sofrendo, a vida é difícil, eu estou aqui sentado, ninguém me entende, ninguém me ama, eu estou sofrendo, mas eu te amo, Jesus, me tira daqui e me leva para um lugar melhor. Tipo assim, é uma música de fuga e autocomiseração. Ela não fala da grandeza, do poder, do amor de Jesus, ela fala da dor do cara. Da transformação em alegria, né? Aí você junta essa música que fala 2 horas de dor e 1 minuto de alegria. Você coloca um repeat nela e 3 notas que você só trocar o capotraste e você toca ela de novo, em outro tom. Aí, cara, isso gera um ambiente que eu não gosto dos meus filhos ali. Eu gosto dos meus filhos adorando com a igreja. A gente não perde culto, canta todas as músicas, celebra e adora junto. Mas meu filho escuta as músicas que ele gosta e ele adora. Cara, palavra antiga, eu gosto. Eu gosto da música. Eu gosto das músicas Morada de Felicidade. Eu tenho canções da minha adolescência que falam da dor e de tristeza também. No meio de um disco inteiro que fala do amor de Deus. Então, mesmo o disco que fala, vou olhar em teus olhos, jogar-me em teus braços, né? Fala da cegueira de Bartimeu e como recuperou. Mas, cara, eu sinto que o looping não é só harmônico, é um looping emocional que, na minha opinião, junta isso com um ambiente escuro psicodélico, não faz bem. Entendi. Mas não é que não faz bem para uma pessoa, não faz bem
por uma cultura. E o que a gente isso e hoje a gente está colhendo frutos de uma cultura gospel emo. Então, essa é a minha opinião. Agora, sobre o worship em geral, qualquer opinião dessa pode virar julgamento. Por quê? Porque não conheço o coração das pessoas. Sim, sim. Esses dias alguém me falou, você está dizendo que a gente imita... de forma genérica. Você está dizendo que a gente imita os Estados Unidos, mas agora tem uma canção de um brasileiro gravado pela Bethel Church, eu acho, que diz que foi uma canção brasileira. Falei, sim, tem uma canção brasileira que é igualzinha a todas as canções americanas. Sim. Sendo cantada pelos americanos. Agora, Cris, 50 segundos para a palavra final. Cara, amo inspiracional. Amo worship. Não gosto de todas as músicas como eu gostava de todas no nosso tempo antigo, mas eu também sou de outra geração, tecnicamente musical. Então, eu vou ter que achar minha linguagem, minha relevância, meu público, mas entender que se é isso que está movendo a vida desses jovens, que mova eles para Jesus, então. Né? Minha consideração final é muito obrigado, Lincoln. Eu não tenho tamanho de gratidão. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me pergunta, eu respondo todos os directs. Respondo todos com um vídeo. Vamos dar um tempinho aqui, a gente volta a conversar, tá bom? Cris, muito obrigado. Deus te abençoe muito. Amo você. Espero ter respondido as questões. Sim, tamo junto. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.